Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, O Despertar do Sistema. Capítulo 201. Ei, Luna, disse Harry suavemente, sentando-se ao lado dela. Luna virou a cabeça lentamente, um sorriso sonhador se espalhando pelo seu rosto. Olá, Harry. Que coincidência te encontrar aqui. Harry deu uma risadinha. Eu estava te procurando. Você está bem? Luna olhou para os sapatos pendurados e deu de ombros. Estou bem. Sapatos são só sapatos. Eles não me definem. Harry admirava a resiliência de Luna e sua capacidade de encontrar paz em qualquer situação. Quer que eu te ajude a tirá-los de lá? Luna balançou a cabeça. Não, obrigada. Eles descerão quando estiverem prontos. Além disso, descobri que é bem divertido andar descalça às vezes. E você já me ajudou. Harry sorriu diante da perspectiva única dela. Você sempre sabe ver o lado bom das coisas. Mas o que quer dizer com eu te ajudei? Luna sorriu misteriosamente, sem responder diretamente à pergunta de Harry. Em vez disso, perguntou. Por que você estava me procurando, Harry? Harry deu de ombros casualmente. Já faz um tempo, e eu estava fazendo minha visita a Corvinal. Você é um dos meus amigos da sua casa. O rosto de Luna iluminou-se com um sorriso radiante. Seus narguilés estão especialmente animados ultimamente. Está muito agradável e aconchegante. Harry, acostumado com o jeito peculiar de Luna falar, apenas sorriu de volta. Ele não entendia completamente o que ela queria dizer, mas estava se acostumando com suas expressões únicas. Nesse instante, Pirraça, o poltergeist, apareceu acima deles, olhando para baixo com um sorriso travesso. Potter e a garota estranha, gargalhou ele. Harry franziu a testa. Seja legal, Pirraça, ou você se esqueceu das consequências de me contrariar? Harry não era irracional, mas não gostava de quem misturava pegadinhas com bullying. A mesma situação havia acontecido com os gêmeos Weasley e Pirraça no ano passado. Harry os lembrou das consequências de pregar peças nele e em seus amigos. A partir de então, os gêmeos Weasley nunca mais se aproximaram dele ou de seus amigos, mas parecia que Pirraça havia se esquecido. Pirraça, sem se deixar intimidar pelo aviso de Harry, começou a gritar. Harry Potter está beijando a garota estranha no corredor secreto. Sem hesitar, a varinha de Harry apareceu em sua mão e ele lançou. Ebubliu. Uma bolha de água se formou ao redor de Pirraça, prendendo-o dentro e abafando seus gritos. O poltergeist, irritado por ter se molhado, mas com um sorriso debochado no rosto, tentou voar para fora, mas, para sua surpresa, algo o impedia de sair. Seus olhos se arregalaram enquanto olhava para Harry com pavor. Harry, em resposta, lançou incêndio debaixo d'água, fervendo-a lentamente. O poltergeist pareceu incomodado, mas não conseguiu escapar de jeito nenhum. Escute com atenção, Pirraça, disse Harry com um tom firme e inflexível. No ano passado, eu te disse para ficar longe de mim e das pessoas de quem gosto. Parece que durante o verão, você ou se esqueceu dos meus avisos ou ganhou uma coragem equivocada por causa de uma bruxa. Não me importa qual das duas opções seja. Vou te lembrar mais uma vez. Pirraça se contorceu dentro da bolha, sua travessura habitual substituída por medo genuíno. A água ficou mais quente e o sorriso de Pirraça desapareceu por completo. Mestre Harry, a voz de Nigel ecoou na mente de Harry. Sua gestão desta situação é louvável. No entanto, talvez um pouco mais de indulgência não fizesse mal. Afinal, Pirraça é, em sua essência, mais um incômodo do que uma verdadeira ameaça. Harry ponderou o conselho de Nigel, com os olhos ainda fixos no poltergeist que se debatia. Eu vou te libertar, Pirraça, mas lembre-se disto. Se você voltar a importunar Luna ou qualquer pessoa de quem eu goste, não serei tão indulgente. Com o movimento de sua varinha, a água evaporou e a bolha desapareceu. Pirraça, encharcado e humilhado, lançou um olhar furioso para Harry antes de desaparecer sem dizer uma palavra. Luna observou a cena com sua expressão serena de sempre. Isso foi muito gentil da sua parte, Harry, disse ela suavemente. Sabe, Harry, os Vraxpurts podem estar mais ativos este ano. Talvez seja por isso que Pirraça estava se comportando mal. Harry deu uma risadinha, encontrando conforto na perspectiva única de Luna. Talvez, Luna. Vamos torcer para que eles se acalmem logo. Então, Harry percebeu algo caindo e instintivamente pegou. Segurando os sapatos de Luna, que estavam pendurados acima deles um segundo antes, Harry ficou surpreso. Ele percebeu que eles caíram quando Pirraça passou por ali, fazendo-os cair acidentalmente. Harry ergueu uma sobrancelha, sentindo uma mistura de surpresa e leve irritação. Você esperava que isso acontecesse? Perguntou num tom que refletia sua curiosidade e uma ligeira frustração. Ele não gostava da ideia de ter sido desmascarado a esse ponto, um sentimento que Nigel compartilhava ao perceber os pensamentos de Harry. Luna balançou a cabeça suavemente, seu sorriso sem se desfazer. Não exatamente, Harry. Os Vraxpurts me disseram que você me ajudaria com meus sapatos, mas não disseram como. Harry suspirou, ao mesmo tempo divertido e perplexo com os modos enigmáticos de Luna. Vraxpurts, é mesmo? Bom, fico feliz por ter podido ajudar, mesmo que tenha sido sem querer. Luna pegou seus sapatos, examinando-os como se guardassem algum grande segredo. Eles falam em sussurros, sabe? Os Vraxpurts. Eles me dizem coisas que a maioria das pessoas não consegue ouvir. A voz de Nigel ecoou na mente de Harry. Mestre Harry, parece que você se tornou um herói aos olhos de criaturas invisíveis. Uma grande conquista. Harry deu uma risadinha suave, balançando a cabeça. Bem, Luna, se você precisar de ajuda de novo, é só me avisar. Mesmo que seja só para ouvir os Vraxpurts. Os olhos de Luna brilharam com genuína gratidão. Obrigada, Harry. Você é muito gentil. E não se preocupe, os Vraxpurts também irão guiá-lo. Harry se levantou, oferecendo a mão a Luna. Vamos voltar para a sala comunal. Está ficando tarde. Luna aceitou a mão dele e caminharam juntos pelos corredores.
O silêncio entre eles era confortável, permeado por um entendimento tácito. Ao chegarem à entrada da sala comunal da Corvinal, Luna se virou para Harry com uma expressão serena. Você quer dizer alguma coisa? Perguntou Luna, seus olhos sonhadores encontrando os de Harry. Harry assentiu, levando um momento para organizar seus pensamentos. Ele precisava ser gentil, mas firme. Luna, eu posso te ajudar e te proteger dos valentões, mas será só temporário. Quando eu virar as costas, eles vão atacar de novo, disse Harry com a voz suave, mas resoluta. Ele observou a expressão de Luna mudar da curiosidade para a contemplação. Então, em vez de apenas te proteger, que tal eu te ajudar a ficar mais forte? Assim, ninguém vai se atrever a te intimidar, continuou Harry, com palavras que carregavam uma promessa de empoderamento. Luna inclinou a cabeça, seu sorriso sereno e inabalável. Você acha que eu posso ser forte como você, Harry? Com certeza, respondeu Harry com convicção. Força não se resume a poder físico ou habilidade mágica. Tem a ver com confiança e com saber o seu valor. Você já tem isso dentro de si, Luna. Você só precisa acreditar nisso. Os olhos de Luna brilharam com uma mistura de esperança e curiosidade. Então, como começamos? Harry sorriu, sentindo-se satisfeito com a disposição dela. Começaremos praticando feitiços e aprendendo a se defender. Mas mais importante, trabalharemos para construir sua autoconfiança. Você tem uma perspectiva única, Luna, e isso por si só já é uma força. O sorriso de Luna se alargou e ela estendeu a mão para segurar a de Harry. Obrigada, Harry. Eu confio em você. Harry apertou a mão dela delicadamente. Começaremos amanhã. Encontre-me perto do lago depois do café da manhã. Luna assentiu com a cabeça, os olhos brilhando com uma determinação recém-descoberta. Estarei lá. Capítulo 202. Harry olhou para o relógio e decidiu. Ainda tenho tempo para ver Hannah e Susan. Um cartão de metal apareceu em sua mão, movendo-se enquanto uma mensagem se materializava em sua superfície. Cozinha. Em 3 minutos. Essa era a aplicação inteligente do feitiço proteano por Harry, uma habilidade de nível teste de magia extremamente exaustivo muito além de suas capacidades atuais. Apesar de sua complexidade, Harry o considerava essencial e o incorporou em todos os livros de magia que distribuía no clube de duelos. O cartão de metal em sua mão funcionava como uma chave mestra, combinando o feitiço proteano com o Intentus Revelio, um feitiço que ele usava frequentemente desde que o descobriu durante a caça aos ovos de Páscoa do ano passado. O feitiço Intentus Revelio permitia reações diferentes com base na intenção do usuário. Durante a caça aos ovos de Páscoa, Harry o usou para revelar o último ovo apenas àqueles motivados pela aventura, e não por ganância ou ambição. Dumbledore posteriormente adaptou a ideia de Harry, aplicando ao espelho de Ogezed para revelar a pedra filosofal somente àqueles que buscavam protegê-la, sem desejar seu poder pessoalmente. Harry então colaborou com os professores Flitwick e Lupin para integrar esse feitiço a todos os livros mágicos do clube de duelos para diversos fins. Uma vantagem significativa era a capacidade de Harry enviar mensagens para indivíduos específicos com base em sua intenção. Sem o Intentus Revelio, usar apenas o feitiço proteano significaria transmitir a mensagem para todos os itens conectados, exigindo que Harry mantivesse inúmeros itens separados vinculados a diferentes pessoas. Agora, com o Intentus Revelio, ele podia direcionar mensagens a indivíduos com precisão, aumentando tanto a conveniência quanto a privacidade. Mestre Harry, sempre o inovador, pensou Nigel, usando feitiços avançados para marcar encontros casuais. De fato, você poderia dar uma lição ao Ministério em termos de galeões. Harry deu uma risadinha discreta ao ouvir o comentário de Nigel. O feitiço proteano tinha sido uma conquista significativa para ele. Não se tratava apenas de criar uma ligação entre objetos, mas de garantir que a comunicação fosse privada e segura. Ao chegar à cozinha, os elfos o cercaram imediatamente com calorosas saudações. Harry era um dos poucos alunos que os visitavam com frequência, trazendo livros de receitas que os elfos cozinheiros adoravam. Ao entrar, viu Susan e Hannah já sentadas à mesa, envolvidas em uma conversa animada. Boa noite, senhoras, cumprimentou Harry com um sorriso, sentando-se à sua frente. Susan ergueu os olhos com o rosto iluminado. Harry, que bom te ver. Como você tem estado? Ocupado como sempre, respondeu Harry, servindo-se de uma xícara de chá do bule que os elfos haviam colocado cuidadosamente sobre a mesa. E vocês dois? Como vão as coisas? Hannah sorriu. Temos estado ótimos. O clube de duelos é fantástico, Harry. Todo mundo está falando sobre ele. Harry assentiu com a cabeça, satisfeito. Fico feliz em ouvir isso. Deu muito trabalho, mas ver todos tão envolvidos faz tudo valer a pena. Susan inclinou-se para a frente, com os olhos brilhando de curiosidade. E você, Harry? Alguma nova aventura ou mistério em que esteja trabalhando? Harry deu uma risadinha, tomando um gole de chá. Sempre, Susan. Sempre. Mas não posso revelar tudo ainda. Digamos apenas que muita coisa está acontecendo nos bastidores. Hannah ergueu uma sobrancelha, claramente intrigada. Ah, qual é, Harry? Você não pode nos deixar assim na expectativa. Harry riu, balançando a cabeça. Paciência, Hannah. Você descobrirá em breve. Além disso, algumas coisas é melhor manter em segredo até o momento certo. A voz de Nigel ecoou na mente de Harry. Um pouco de relaxamento com os amigos, mestre Harry? Que coisa deliciosamente mundana. Embora eu deva admitir, é uma mudança agradável em relação às suas habituais aventuras de alto risco. Harry deu um sorriso irônico, respondendo mentalmente. Até eu preciso de uma pausa às vezes, Nigel. É bom reencontrar os amigos e aproveitar um pouco de normalidade. Conforme a noite avançava, eles continuaram a compartilhar histórias e risadas, esquecendo momentaneamente o estresse de sua educação mágica. Harry sentiu gratidão por esses momentos de paz e amizade, sabendo que eram tão importantes quanto qualquer grande aventura ou mistério que ele investigasse.
Harry sorriu e disse: a propósito, descobri algo importante sobre Alga Flepufo. A menção do fundador da casa deixou as meninas animadas. Inclinando-se para a frente, elas olharam para Harry com expectativa. O que foi, Harry? Perguntou Susan ansiosamente enquanto Hannah até segurou o braço dele, sacudindo de entusiasmo. Dando uma risadinha, Harry continuou. Dizem que Alga criou um mapa especial para não perder de vista seus amigos na escola, pois ela não se sentiria à vontade de outra forma. As meninas olharam para ele surpresas. Ela lançou um feitiço de rastreamento neles? Perguntou Hannah com os olhos arregalados. Harry deu um leve sorriso, balançando a cabeça. Claro que não. No nível dos fundadores, feitiços de rastreamento não funcionariam. Qualquer um deles poderia detectar tais feitiços se fossem lançados sobre eles e se proteger facilmente. Então, o que é isso? Perguntou Susan, com a curiosidade ainda mais aguçada. Os olhos de Harry brilharam de entusiasmo. É um mapa que acessa as proteções de um lugar e rastreia as pessoas naquele domínio. As meninas exclamaram uau, simultaneamente com os rostos iluminados de fascínio. Então disse Harry, recostando-se com um sorriso travesso, minha tarefa para vocês dois é criar algo parecido com isso. As garotas olharam para Harry com choque e apreensão. Harry, isso não parece fácil, disse Hannah, com a voz carregada de preocupação. Harry riu. Claro que não. É por isso que confio em vocês. Ambos têm as habilidades e a criatividade necessárias para resolver isso. Susan e Hannah trocaram olhares, o choque inicial dando lugar à determinação. Tudo bem, Harry, disse Susan com um aceno resoluto, faremos o nosso melhor. Eu sei que vocês vão conseguir, respondeu Harry com um tom encorajador. Eu acredito em vocês dois. Após se despedir das garotas, Harry também retornou ao seu quarto e entrou na maleta encantada, dirigindo-se ao escritório da mansão. A sala, repleta de livros antigos e artefatos mágicos, o recebeu com uma atmosfera de silenciosa reverência. Ao se acomodar em sua poltrona favorita, os livros nas prateleiras começaram a se mover, suas páginas se abrindo nas seções relevantes. A voz de Nigel, sempre presente na mente de Harry, ressoava com uma mistura de sarcasmo e curiosidade. Pensar que a capa da invisibilidade Potter não é suficiente para você, mestre Harry. Agora você estuda a arte da invisibilidade em si. Seus ancestrais ficariam de coração partido. Harry revirou os olhos para o comentário de Nigel, um leve sorriso surgindo no canto de sua boca. Sabe, Nigel, às vezes a sutileza pode ser tão importante quanto a capa. Para derrotar o basilisco, preciso de um plano completo. Planos mal elaborados não vão funcionar. Nigel murmurou pensativamente. De fato, mestre Harry, uma abordagem estratégica é fundamental. Sugiro que comecemos pelas propriedades da invisibilidade, tanto no contexto mágico quanto no teórico. Harry assentiu com a cabeça, concentrando-se nos livros à sua frente. Ele tinha algumas ideias, mas precisava estudar mais por enquanto. O basilisco não era uma criatura mágica comum, seu olhar por si só podia matar. Harry precisava estar preparado, não apenas com feitiços, mas também com uma compreensão da natureza do basilisco e da magia ancestral que envolvia a Câmara Secreta. Um dos livros abriu em um capítulo, sobre encantamentos antigos. Harry folheou o texto, absorvendo as informações sobre os feitiços usados pelos fundadores de Hogwarts. Encontrou uma seção sobre Salazar Slytherin e sua afinidade por serpentes, detalhando os intrincados feitiços e proteções que ele poderia ter colocado na Câmara Secreta. Capítulo 203. Mestre Harry, você considerou a possibilidade de que os encantamentos da Sonserina possam reagir de forma diferente à língua das cobras? A voz de Nigel era calma, mas carregava um toque de urgência. Harry assentiu, pensativo. Sim, tentei. Mas antes de usar a língua das cobras, preciso entender os feitiços e encantamentos de outras maneiras. Depois, tentarei a onisciência e experimentarei diferentes idiomas para ver como interagem. Meu objetivo principal é enfrentar o basilisco diretamente. Todo o resto pode esperar. Nigel murmurou em aprovação. Uma estratégia sólida, mestre Harry. Concentrar-se na compreensão antes de agir é sábio. A ideia de Harry não era particularmente inovadora ou inédita. Ele acreditava que, como o olhar do basilisco era mortal e uma capa da invisibilidade oferecia proteção, ele poderia criar uma capa que o permitisse ser visto, mas que o protegesse do olhar do basilisco. Parecia paradoxal. Como alguém poderia ser visível e invisível ao mesmo tempo? A solução surgiu enquanto assistia à TV com sua tia durante as férias de Natal. Dr. Who, que podia transformar sua máquina do tempo, espaço voador em outros objetos ou ficar invisível, inspirou o conceito da tecnologia de camuflagem. Por coincidência, a tecnologia também era chamada de capa, o que fez a ideia se encaixar rapidamente para Harry. Ele planejava criar uma capa que alterasse a luz de tal forma que ele aparecesse na frente das pessoas, mas sua verdadeira localização seria em outro lugar. Em certo sentido, era uma magia de luz, só que com um pequeno detalhe. Literalmente. Pegando os livros sobre capas da invisibilidade, Harry leu em voz alta, na esperança de encontrar alguma aplicação prática para sua ideia. As capas da invisibilidade são normalmente feitas de cabelo de demi-guise, que concede ao usuário invisibilidade quase perfeita, começou ele. No entanto, a eficácia dessas capas diminui com a idade, à medida que as propriedades mágicas enfraquecem com o tempo. Nigel interrompeu. Você precisa de uma abordagem mais avançada, talvez combinando técnicas mágicas e não mágicas. O desafio está em se fazer parecer visível, garantindo que você não seja visto de fato. Harry assentiu com a cabeça, folheando as páginas. Este livro menciona o uso de feitiços e encantamentos avançados para aprimorar as propriedades da capa. Talvez eu possa adaptar esses feitiços para criar um tipo diferente de invisibilidade. Nigel murmurou pensativo. Considere integrar seu conhecimento de manipulação da luz adquirido com o feitiço Lumos. Você já experimentou alterar a cor e a intensidade da luz. Talvez isso possa servir de base para sua nova capa.
Harry pegou um caderno e começou a anotar ideias. Eu poderia usar os princípios da refração e curvatura da luz. Se eu conseguir criar um feitiço que manipule a luz para projetar uma imagem falsa de mim mesmo enquanto escondo minha verdadeira posição, talvez funcione. Exatamente, Mestre Harry, respondeu Nigel. Usando uma combinação de feitiços de distorção da luz e encantamentos de proteção, você pode alcançar o efeito desejado. É como criar uma ilusão de ótica em grande escala. Harry mergulhou de cabeça no trabalho, esboçando diagramas e anotando combinações de feitiços. Passou horas experimentando diferentes encantamentos e movimentos da varinha, testando como afetavam a luz ao seu redor. Cada tentativa o aproximava de seu objetivo, refinando sua abordagem a cada experimento. Harry folheou as páginas, observando as descrições detalhadas de várias capas de invisibilidade usadas ao longo da história. Isso não serve, murmurou. Preciso de algo diferente, algo mais do que apenas me esconder. Nigel, sempre disposto a dar sua opinião, interveio. Mestre Harry, embora a abordagem mágica tradicional tenha seus méritos, talvez você devesse considerar integrar a ciência trouxa à sua estratégia. Afinal, sua ideia de manipular a luz para criar uma capa que não só o torna invisível, mas também o protege do olhar do basilisco, é bastante inovadora. Harry assentiu, concordando com o argumento de Nigel. Você tem razão, Nigel. Os livros se concentram demais nas propriedades mágicas, sem considerar as possibilidades de combiná-las com a tecnologia trouxa. Ele colocou o livro de lado e pegou outro, determinado a encontrar algo útil. O livro seguinte foi igualmente inútil, repleto de técnicas encantadoras que pareciam desconectadas dos princípios de que ele precisava. A frustração começou a crescer quando Harry percebeu que o mundo mágico tinha suas limitações para explicar a ciência por trás da invisibilidade. Preciso estudar física trouxa, disse ele com um tom de determinação na voz. De fato, Mestre Harry, concordou Nigel. A física trouxa, particularmente o estudo da luz e da ótica, pode ser a chave para sua capa inovadora. Combinar encantamentos mágicos com princípios científicos pode gerar uma solução muito superior a qualquer coisa encontrada nesses livros. Harry encontrou alguns dos livros que havia coletado nas bibliotecas trouxas no banco de dados do sistema e começou a estudar ótica avançada e leis da luz. Ele se sentou cercado por pilhas de livros, folheando páginas repletas de diagramas e equações complexas. Quanto mais lia, mais confuso ficava. A testa de Harry se franziu enquanto ele se esforçava para compreender os conceitos intrincados de refração e reflexão da luz. Difração, interferência, como é que tudo isso se encaixa? Murmurou ele, esfregando as têmporas em frustração. Os seus olhos percorreram o texto denso, mas quanto mais lia, menos sentido fazia. Suspirando impotente, Harry perguntou. Quantos pontos eu tenho, Nigel? A voz de Nigel respondeu prontamente. Um pouco mais de 2000, Mestre Harry. Harry fez uma careta. Por favor, melhore meu talento em física para o nível avançado. Mal consigo entender alguma coisa que leio. Nigel deu uma risadinha, claro. Embora talentos não mágicos não sejam caros, o nível alto ainda é alto. 1500 pontos serão deduzidos. Harry sentiu a dor, mas cerrou os dentes. Desconte isso. Em segundos, Harry sentiu uma onda de conhecimento e compreensão inundar sua mente. As teorias e conceitos complexos que o haviam iludido de repente se tornaram claros. Ele podia ver como os princípios da luz podiam ser manipulados, curvados e refratados para criar a capa que ele havia imaginado. Ah, muito melhor, disse Harry, com uma confiança recém-adquirida na voz. Ele voltou-se para os livros, sua mente agora processando as informações com facilidade. À medida que Harry se aprofundava nos estudos, começou a esboçar ideias e possíveis combinações de magia e ciência. Sua mente agora fervilhava com uma compreensão mais clara da ótica avançada e da manipulação da luz, graças à recente melhoria em seus conhecimentos de física. Ele colocou vários livros sobre a mesa, tanto mágicos quanto não mágicos, e começou a traçar paralelos entre eles. Muito bem, Nigel, começou Harry, vamos analisar a ciência da luz e ver como podemos integrá-la aos nossos feitiços mágicos. Mestre Harry, sua determinação é admirável. Comece pelo básico, a luz é tanto partícula quanto onda. Ela pode ser curvada, refratada e refletida. A luz mágica, no entanto, pode ser moldada intencionalmente, comentou Nigel com a voz carregada de aprovação. Harry assentiu com a cabeça, esboçando a dualidade onda-partícula da luz. Então, se eu puder criar um feitiço que manipule a luz para criar uma imagem falsa de mim mesmo, ele precisa curvar a luz ao meu redor de uma forma que projete uma imagem holográfica em outro lugar. Exatamente, concordou Nigel. Considere usar o pingente Lumos como base. Agora pense em como direcionar a luz que ele emite para projetar sua imagem em outro local que imite o seu. Harry folheou as páginas de um livro sobre feitiços avançados e anotou algumas ideias. Se eu combinar Lumos com um feitiço de refração, talvez consiga criar um campo de luz que projete uma imagem. Mas precisa ser mais do que apenas uma projeção. Tem que interagir com o ambiente para parecer real. De fato, Mestre Harry, adicionar uma camada de magia de ilusão pode alcançar o efeito desejado. O feitiço ilusivo, por exemplo, poderia fornecer o realismo necessário, sugeriu Nigel. Os olhos de Harry brilharam. Essa é uma ótima ideia, Nigel. Posso usar o ilusio para adicionar textura e profundidade à projeção de luz. Harry então recostou-se, soltando um longo suspiro. Até agora tudo bem, mas faltam alguns elementos cruciais, Nigel. Nigel cantarolou pensativamente, num tom ligeiramente zombeteiro. E quais seriam, Mestre Harry? Harry bateu com o lápis na palavra basilisco em suas anotações e disse, afinal, é uma cobra. Cobras têm outros órgãos sensoriais, não apenas olhos. Calor, som, cheiro e outros sentidos precisam ser enganados igualmente. Isso está ficando frustrante. Ele então respirou fundo para se concentrar novamente. Lembra de um dos primeiros feitiços que o sistema me deu? Nigel deu uma risadinha. Assim, meu plano mestre para te ensinar que a intenção é mais poderosa que a magia.
Uma abordagem bastante astuta, se me permite dizer. Harry revirou os olhos. Bem, você me fez acreditar que o feitiço mufliato é mais do que apenas criar um zumbido. Ele pode criar sons em vários lugares à vontade. Agora posso aplicar isso à nova capa que quero criar. O problema é que não vi esse feitiço em nenhum dos livros que li, nem mesmo na biblioteca de Hogwarts. Mas falando sério, onde você encontrou esse feitiço, Nigel? A voz de Nigel assumiu um tom misterioso. Foi um domingo. Agora vamos nos concentrar nos outros sentidos. Harry assentiu com a cabeça, voltando a mergulhar em seus livros. Ele entendia que enganar o basilisco exigia mais do que apenas ilusão visual. Precisava considerar todas as informações sensoriais das quais a criatura dependia. Certo, então preciso de um feitiço que crie falsas assinaturas de calor, ponderou em voz alta. Talvez uma versão modificada do feitiço de aquecimento? De fato, mestre Harry, você também poderia considerar o feitiço ventos para criar pequenas rajadas de vento, imitando movimentos. Para o olfato, uma combinação do feitiço aroma e confundo poderia mascarar seu cheiro, sugeriu Nigel. Harry rabiscava anotações furiosamente, combinando essas ideias em um plano coerente. E para encobrir o som, usarei o mufliato para projetar ruídos falsos em diferentes direções, confundindo seu sentido de audição. Capítulo 204. Com uma estratégia mais clara, Harry começou a praticar esses feitiços modificados. Ele começou com o feitiço de aquecimento, ajustando-o para criar pequenas áreas de calor controladas que pudessem se mover independentemente. Em seguida, praticou o feitiço ventos, refinando-o para criar brisas sutis que imitassem seus movimentos sem serem muito óbvias. Excelente progresso, mestre Harry, elogiou Nigel. Agora, a etapa final, disfarçar seu cheiro. Harry combinou o feitiço de aroma com um toque do feitiço confundo, garantindo que qualquer vestígio de sua presença fosse mascarado ou alterado. Isso deve funcionar em teoria, disse ele, satisfeito com seu trabalho. Agora preciso integrar tudo isso em um único encantamento perfeito para a capa. Harry se levantou, alongando-se após horas de estudo intenso. Muito bem, Nigel, disse ele, hora de continuar meus estudos de aritmancia. A voz de Nigel ecoou em sua mente. A mestre Harry de volta ao mundo dos números e equações. Verdadeiramente você é a personificação da empolgação. Harry deu uma risadinha, balançando a cabeça. E eu provavelmente deveria começar a aprender runas também. Quanto mais eu souber, melhor preparado estarei. De fato, um plano sensato, respondeu Nigel. Mas lembre-se do fiasco do ano passado, mestre Harry, até um bruxo precisa de um momento de descanso. Harry assentiu com a cabeça, juntando seus livros e anotações. Vou fazer uma pausa em breve, Nigel. Mas primeiro vamos mergulhar na aritmancia. As fórmulas e os cálculos podem ser a chave para entender alguns dos feitiços mais complexos em que estou trabalhando. Enquanto Harry retomava seus estudos, sua mente vagou de volta às complexidades da manipulação da luz e às aplicações potenciais de feitiços avançados. Ele revisou suas anotações sobre feitiços que já havia modificado, como Lumos e Mufliato, e ponderou sobre como poderia aprimorar ainda mais sua compreensão com os princípios da aritmancia e das runas. As horas voaram enquanto Harry se debruçava sobre os números e símbolos, sua pena deslizando rapidamente sobre o pergaminho. Ele estava fazendo um progresso significativo quando a voz de Nigel interrompeu seus pensamentos. Mestre Harry, posso sugerir que revise suas modificações de feitiços atuais? Combinar seu conhecimento de aritmancia com a prática de feitiços pode render resultados interessantes. Harry fez uma pausa, considerando a sugestão de Nigel. Você tem razão, Nigel. Vamos ver como esses cálculos podem aprimorar meus feitiços atuais. Ele pegou suas anotações sobre lumos e começou a aplicar os princípios da aritmancia ao feitiço. Integrando sequências numéricas e símbolos rúnicos, ele pretendia aumentar a versatilidade do feitiço, permitindo que ele não apenas produzisse luz, mas também projetasse ilusões e manipulasse sombras. Enquanto Harry trabalhava, sentia uma crescente sensação de realização. Cada cálculo bem-sucedido o aproximava do domínio dos feitiços necessários para enfrentar o basilisco. Sua mente fervilhava de ideias e possibilidades, impulsionada pelo conhecimento recém-adquirido. Finalmente Harry recostou-se, seus olhos percorrendo a sala. Nigel, isso está começando a fazer sentido. Acho que estamos no caminho certo. A voz de Nigel era de aprovação. De fato, mestre Harry. Sua dedicação é louvável. Agora talvez uma breve pausa seja necessária antes de continuarmos. Harry sorriu, sentindo uma sensação de satisfação. Tudo bem, Nigel, tudo bem. Uma pausa parece uma boa ideia. Ele se levantou e se espreguiçou, seus pensamentos voltando-se para os desafios que o aguardavam. A cada passo que dava em seus estudos, sentia-se mais preparado para enfrentar os perigos que espreitavam na Câmara Secreta. Enquanto Harry estava imerso em seus estudos, a escola fervilhava com a crescente animação em torno do clube de duelos. O sistema de RPG criado por Harry para o clube havia se tornado um grande sucesso, e quase todos os alunos frequentavam o clube para ganhar pontos de experiência e aprimorar seu domínio de feitiços através dos livros de magia. Nesse momento, Tracey, Daphne, Hermione, Susan, Hannah, Neville, Pansy e Padma entraram no clube, cada uma segurando seu livro mágico, comparando seus progressos e experiências. Ei, olha só isso, disse Tracey, mostrando seu livro para Daphne. Eu quase dominei o feitiço de levitação. Só mais alguns treinos e eu passo para o próximo nível. Sério? Que incrível, respondeu Daphne, com os olhos brilhando de entusiasmo. Eu estava praticando o feitiço de criação de fogo. Consegui controlar o formato das chamas. É impressionante como se pode criar formas diferentes com apenas um pouco de prática. Hermione, que estava por perto, ouviu a conversa e comentou. Tenho me concentrado em aperfeiçoar o feitiço reparo.
Quero entender como ele interage com a história dos objetos que repara. É fascinante. Tracy, olhando para Hermione, disse: Hermione, você tem alguma dica para controlar o feitiço reparo? Estou tendo dificuldades para fazer as peças se encaixarem perfeitamente. Hermione sorriu, feliz por poder ajudar. Tudo se resume a visualizar o objeto em seu estado original. Se você conseguir visualizá-lo claramente em sua mente, a magia seguirá sua intenção. Ela então deu uma risadinha. Eu suei como Harry? Perfeito. As mãos de Tracy se contraíram. Preciso tentar. Vamos tentar. Susan e Hannah estavam treinando juntas, e Susan sorriu mostrando seu livro. Hannah e eu temos praticado o feitiço de repulsão. É muito eficaz em duelos, especialmente quando você consegue controlar a direção e a força. Hannah assentiu com a cabeça, acrescentando: é tão legal quando funciona direito. Mas, Susan, ainda estou com dificuldades com o feitiço de suavização. Você pode me mostrar como se faz? Claro, Hannah, disse Susan, feliz em ajudar. Tudo se resume ao movimento correto da varinha e à intenção. Ah, esses feitiços são todos legais, mas não mais legais que o meu. Neville, que estava ouvindo a conversa, juntou-se a ele com entusiasmo. Tenho aprimorado minhas habilidades com o feitiço de gelo. Agora consigo gerar gelo em diferentes formas e tamanhos. É muito útil para resfriar bebidas ou criar superfícies escorregadias. Susan se virou para Neville com um sorriso. Neville, seu feitiço de gelo é incrível. Mas não use frio com tanta frequência, não é legal. Aliás, você poderia nos mostrar como controla o tamanho e a forma do gelo? Claro, respondeu Neville com entusiasmo. Deixe-me demonstrar. Enquanto Neville demonstrava seu feitiço de gelo, criando uma delicada escultura de gelo, os outros assistiam maravilhados, cada um ansioso para tentar dominar o feitiço. Pansy, com sua confiança habitual, sorriu de canto após a demonstração de Neville. Truques de festa. Veja só, eu venho aperfeiçoando a maldição com Fringo. Controlar a intensidade e a direção da explosão é complicado, mas será incrivelmente útil em duelos. Agora, isso sim é um feitiço de verdade. Padma, roubando a cena da arrogante Pansy, acrescentou: tenho me concentrado no feitiço de reparo. Entender o estado original de um objeto é crucial para consertá-lo adequadamente. É como montar um quebra-cabeça. Além disso, ajuda a consertar os estragos que Pansy deixa para trás. Os amigos continuavam a compartilhar seus progressos e ideias, e a atmosfera no clube de duelos estava repleta de entusiasmo e expectativa. Cada aluno estava ansioso para aprender, crescer e expandir os limites de suas habilidades mágicas. O clube havia se tornado mais do que apenas um lugar para praticar feitiços. Era uma comunidade onde o conhecimento e o entusiasmo floresciam. Em seguida, começaram a enfrentar vários obstáculos na sala de duelos. Embora o nome sugerisse a arte do duelo, a ideia de Harry para um sistema de RPG ia além de simples duelos 1 contra 1. Em vez disso, era um sistema de desenvolvimento abrangente que permitia a todos os alunos acompanhar seu progresso e evoluir dia após dia. Tracy ficou parada, confusa, encarando uma sequência de números ao lado de seu feitiço de reparo. Não aumenta. Não consigo melhorar minha maestria. Hermione, o que estou fazendo de errado? Perguntou, fazendo beicinho. Seu livro mostrava: feitiço de reparo, nível 3, EXP, 269-300. Hermione, percebendo a angústia de Tracy, aproximou-se com uma expressão pensativa. Deixe-me ver, disse ela, examinando o livro de magia de Tracy e depois sua ficha de inscrição. Parece que você atingiu um platô. Às vezes, é preciso aprimorar sua técnica para ganhar mais experiência. Tente se concentrar nos detalhes do objeto que está consertando, e não apenas na visão geral. Determinada a fazer tudo certo, Tracy assentiu e seguiu o conselho de Hermione. Ela visualizou o estado original do objeto quebrado, concentrando-se em cada rachadura e pedaço faltante. Com um movimento rápido da varinha, lançou o reparo novamente. Desta vez, o objeto se consertou perfeitamente, e seu livro mostrou um aumento em seu nível de maestria. Está funcionando! Exclamou Tracy, com o rosto iluminado de entusiasmo. Obrigada, Hermione. Hermione sorriu afetuosamente. De nada, Tracy. Lembre-se, a magia tem tanto a ver com intenção e compreensão quanto com poder. Enquanto Tracy comemorava seu progresso, os outros riam de sua frustração inicial. Todos eles apreciavam como o sistema de RPG os ajudava a visualizar seu crescimento mágico. Neville, depois de observar a troca de golpes, pensou: preciso melhorar meu jogo. Ele vinha trabalhando no controle do tamanho e da forma do gelo, mas também estava preso no nível 3 há muito tempo. Certo, vamos tentar mais uma vez, murmurou para si mesmo, concentrando-se intensamente. Ele apontou a varinha para um alvo e lançou o feitiço, observando uma escultura de gelo perfeita se formar. Uau, isso realmente funcionou! Exclamou Neville, radiante de orgulho por sua conquista. Pansy, observando a distância, aproximou-se com um sorriso irônico. Impressionante, Longbottom. Ainda nada comparado ao meu confringo. Quer ver? Claro, claro, você é incrível. Mostre-nos o que você sabe fazer, respondeu Neville, ansioso para ver seu progresso. Pansy apontou sua varinha para um alvo e lançou confringo. A explosão foi controlada, com os destroços voando em uma direção precisa. Veja como consigo controlar a área da explosão. Isso é maestria, explicou ela. É incrível o quanto todos nós melhoramos, comentou Hannah. O sistema de RPG realmente nos ajuda a perceber nosso progresso. Os alunos continuaram a enfrentar vários obstáculos, cada um trabalhando em diferentes feitiços e técnicas. A sala vibrava com entusiasmo e determinação enquanto se apoiavam mutuamente em sua jornada mágica. Ao final da sessão, os alunos se reuniram, compartilhando suas experiências e habilidades recém-adquiridas. Hermione, sempre acadêmica, sugeriu que documentassem seu progresso e descobertas para ajudar outras pessoas. Com as contribuições dos alunos, o livro coletivo rapidamente se tornou um tesouro de conhecimento.
repleto de dicas e conselhos sobre como dominar vários feitiços e técnicas. Foi uma prova do esforço e crescimento coletivos deles. Os alunos se dispersaram, conversando animadamente sobre suas conquistas e planos para a próxima sessão. Capítulo 205. Em seu quarto, Dumbledore estava sentado atrás de sua escrivaninha. Diante dele, um relatório prendia sua atenção. Embora o clube de duelos fosse de Harry apenas no nome, Hogwarts ainda estava sob o olhar atento de Dumbledore. Ele tinha conhecimento de quase tudo o que acontecia dentro de seus muros. O relatório detalhava o notável progresso que os alunos haviam feito em feitiços, um progresso tão impressionante que até mesmo alguns dos professores mais antigos se animaram, trazendo um novo vigor aos seus métodos de ensino. No dia anterior, vários professores haviam se reunido no escritório de Dumbledore, discutindo maneiras inovadoras de ministrar suas aulas. Eles perceberam que seus métodos, usados há décadas, poderiam estar se tornando obsoletos para os alunos, agora acostumados com as atividades dinâmicas e envolventes do clube de duelos. Embora sair da zona de conforto fosse um desafio, os professores reconheceram que essas mudanças poderiam levar a resultados positivos significativos. Dumbledore recostou-se na cadeira, ajustando seus óculos de meia-lua enquanto lia o relatório mais uma vez. O clube de duelos realmente havia despertado um entusiasmo sem precedentes entre os alunos. Seus feitiços haviam progredido rapidamente, e até mesmo os participantes mais relutantes mostravam uma melhora notável. Os olhos do diretor brilharam com uma mistura de orgulho e divertimento. Ora, murmurou para si mesmo, o jovem Sr. Potter certamente mexeu no caldeirão. Quando ele estava prestes a deixar o relatório de lado, uma batida ecoou pela sala. A porta rangeu ao abrir, revelando a professora McGonagall, com uma expressão que misturava curiosidade e preocupação. Albus, posso falar com você? Perguntou ela entrando. Claro, Minerva, respondeu Dumbledore, apontando para uma cadeira. O que a aflige? McGonagall sentou-se, alisando suas vestes. É o clube de duelos. O progresso dos alunos é notável, mas alguns membros da equipe estão se sentindo ofuscados. Eles temem que seus métodos tradicionais não sejam mais suficientes. Dumbledore assentiu pensativamente. Sim, eu também estava pensando nisso. A mudança nunca é fácil, mas muitas vezes é necessária. Talvez seja a hora de reavaliarmos nossa abordagem ao ensino. McGonagall suspirou, sua expressão severa suavizando-se. Suponho que você tenha razão. É realmente assustador ter que me adaptar depois de todos esses anos. Dumbledore sorriu gentilmente. Minerva, você sempre foi uma professora exemplar. Adotar novos métodos não diminui suas conquistas. Pelo contrário, as aprimora. Vamos considerar isso uma oportunidade para crescermos junto com nossos alunos. Enquanto McGonagall assentia com a cabeça, a porta se abriu novamente e o professor Flitwick entrou, com um rosto radiante de entusiasmo. Diretora Minerva, vocês não vão acreditar no progresso que alguns alunos fizeram. A ideia de Harry para os livros encantados transformou a experiência de aprendizado deles. Dumbledore deu uma risadinha. Parece que Harry proporcionou mais do que apenas um clube. Ele inspirou uma nova onda de entusiasmo. Flitwick assentiu vigorosamente. De fato, temos discutido maneiras de incorporar mais elementos interativos em nossas aulas. Os alunos estão mais engajados do que nunca. Os olhos de McGonagall brilharam com uma determinação recém-descoberta. Então não vamos perder tempo. Começaremos integrando esses novos métodos em nossas aulas e veremos aonde isso nos leva. Dumbledore observava seus colegas com um misto de orgulho e otimismo. Ventos de mudança sopravam por Hogwarts, e ele estava ansioso para ver aonde os levariam. Depois que os outros saíram, Dumbledore murmurou para si mesmo. É inspirador ver um aluno trazendo tantas mudanças para a escola, mas minha preocupação é que seja ele. Ele não pôde evitar um suspiro sombrio. Quanto mais popular ele se tornar, mais difícil será. Levantando-se da cadeira, olhou pela janela com os pensamentos pesados. Pelo bem maior, ponderou. Só se estivermos certos. O peso de suas palavras pairava no ar enquanto ele observava os jardins de Hogwarts lá embaixo. O sol se punha, lançando um tom dourado sobre o castelo e seus arredores. O coração de Dumbledore estava dividido. Ele admirava a engenhosidade e a liderança de Harry, mas não conseguia se livrar da inquietação que acompanhava a crescente influência do menino. Nas masmorras, Snape estava sentado com Lupin. Era uma combinação estranha que muitos considerariam impossível. Até você está pensando em mudar seu estilo de ensino. Eu jamais teria acreditado, disse Lupin com um sorriso, enquanto olhava para a poção que Snape lhe dera. Era uma poção de acônito feita especialmente para ele, para facilitar sua transformação em licantropo. Apesar de suas diferenças, Snape o ajudava a preparar essa poção desde o início do ano, e por isso Lupin era grato. Snape bofou. Não sou incapaz de reconhecer quando a mudança é necessária. A ideia de Potter no clube de duelos mostra que existem métodos melhores de ensino, e posso aceitar que tenho espaço para evoluir, ao contrário de você, que ainda está preso aos seus métodos arcaicos. Lupin ergueu uma sobrancelha com um leve sorriso irônico. Arcaico, é? Vindo de alguém que se agarra ao passado como se fosse uma tábua de salvação, isso é muita hipocrisia. Snape estreitou os olhos. Pelo menos eu sou consistente. Você, por outro lado, oscila entre tentar ser amigo de todos e ser um professor eficaz. Não é de admirar que seus alunos estejam confusos. Lupin deu uma risadinha. Dizem que a consistência é fundamental, mas às vezes um pouco de flexibilidade pode fazer maravilhas. Não que você fosse entender. Os lábios de Snape se curvaram em um sorriso sarcástico.
Flexibilidade? É assim que você chama sua falta de disciplina e estrutura? Não me admira que você nunca tenha conseguido manter um emprego estável. A expressão de Lupin escureceu por um instante antes de ele recuperar a compostura. É melhor ser adaptável e aberto à mudança do que ser rígido e inflexível. É por isso que os alunos me respeitam, Severus. Eles sabem que me importo. Os olhos de Snape brilharam com irritação. Cuidar é superestimado. O que eles precisam é de disciplina e mão firme, não de uma noção equivocada de amizade. Lupin recostou-se na cadeira, estudando Snape. Talvez, mas há espaço para ambas as abordagens. É isso que torna uma educação completa. Ou você é orgulhoso demais para admitir isso? A resposta de Snape foi um olhar frio e duro. Não admito nada a um lobisomem que se acha professor. Lembre-se do seu lugar, Lupin. Os olhos de Lupin encontraram os de Snape firmes. E você se lembra dos seus, Snape. Estamos ambos aqui pelo mesmo motivo. Ensinar e garantir que esses alunos estejam preparados para o mundo além de Hogwarts. Quer você goste ou não, precisamos encontrar uma maneira de trabalhar juntos. O olhar de Snape não se suavizou, mas havia um respeito relutante em sua voz. Muito bem, mas não espere que eu lhe dê a mão durante isso. Você pode até encontrar o afeto dos alunos, mas o respeito é algo que se conquista com mais do que apenas gentileza. Lupin assentiu com a cabeça. Nem pensar nisso, Severus. Vamos ver o que o futuro nos reserva. Ao se separarem, a tensão entre eles persistiu, mas também havia um entendimento mútuo. A dinâmica do ensino em Hogwarts estava mudando e ambos, apesar de suas diferenças, faziam parte dessa mudança. Nos dias que se seguiram, Harry continuou seus preparativos na sala virtual, aprimorando seus feitiços e estratégias. Ele sabia que o perigo de enfrentar o basilisco era imenso e precisava estar o mais preparado possível. Suas runas aprimoradas, agora imbuídas de encantamentos protetores e feitiços de manipulação da luz, eram uma parte crucial de seu plano. Harry praticava incansavelmente, usando a sala virtual para simular encontros com o basilisco. Ele instalou superfícies refletoras para navegar pela câmara com segurança como plano B, evitando o olhar mortal da criatura. Todas as noites ele ensaiava diferentes cenários, garantindo que pudesse responder de forma rápida e eficaz a qualquer situação. A sala virtual permitia que ele experimentasse várias combinações de feitiços e técnicas defensivas sem consequências no mundo real. Além dos preparativos físicos, Harry passou horas na biblioteca, mergulhando em textos sobre encantamentos antigos e a história da Câmara Secreta. Harry também dedicou tempo a aprimorar sua língua das cobras, principalmente para transformá-la em runas. Ele praticou a língua das serpentes fluentemente ao conjurar feitiços, garantindo que pudesse comandar a criatura se necessário. Antes que pudesse estudar mais a fundo seu eventual encontro com o basilisco, chegou uma carta de Amélia Bones. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 206. Antes que Harry pudesse estudar mais a fundo seu eventual encontro com o basilisco, chegou uma carta de Amélia Bones. Harry planejava há tempos como levar Peter Pettigrew à justiça. Com tempo de sobra e a inteligência combinada de Nigel e dele próprio, o plano era uma travessura genial. Um mês depois, no salão principal, a caça aos ovos de Páscoa deste ano havia acabado de terminar. O evento foi um sucesso estrondoso, superando a empolgação e o encanto do ano anterior, mas com um toque novo e emocionante que cativou a todos. Os livros mágicos do Clube de Duelos desempenharam um papel crucial, transformando a caça em uma aventura mágica. O professor Flitwick estava de pé na frente do salão principal, radiante de orgulho. Obrigado a todos por participarem da caça aos ovos de Páscoa deste ano, anunciou ele com a voz cheia de entusiasmo. Este ano, incorporamos seus livros encantados do Clube de Duelos para tornar o evento ainda mais desafiador e gratificante. Os livros mágicos entraram em modo de evento, revelando o progresso da atividade. Os livros exibiam pistas, enigmas e desafios que os alunos precisavam resolver ou superar para encontrar os ovos escondidos. Diferentemente do ano passado, em que resolver quebra-cabeças e enigmas era suficiente, este ano também eram necessárias habilidades mágicas. Isso adicionou uma camada de complexidade e emoção, incentivando os alunos a usar suas habilidades e conhecimentos de novas maneiras. Para tornar a caça justa e inclusiva, continuou a professora M. McGonagall, dando um passo à frente. Alguns ovos foram projetados para serem encontrados apenas por certas faixas etárias ou combinações de diferentes anos. Isso incentivou a criação de grupos. Ela olhou para Harry para ver se usava o termo correto e prosseguiu, onde os alunos podiam se unir e trabalhar juntos. Além disso, alguns ovos exigiam colaboração entre diferentes casas, promovendo a união e a cooperação entre elas. Ao longo da caça aos ovos, os alunos tiveram a opção de formar grupos, combinando suas forças para enfrentar os desafios mais difíceis. Quanto mais pontos de experiência eles ganhassem, maior seria seu nível e mais difíceis seriam os enigmas ou missões que poderiam realizar para obter ovos maiores e mais recompensadores. Ver Draco Malfoy e seus colegas da Sonserina em parceria com um grupo de alunos do segundo ano da Lufa-Lufa quase fez todo o trabalho árduo valer a pena. Eles exploraram as masmorras, usando suas habilidades mágicas combinadas para decifrar pistas enigmáticas e dissipar os encantamentos que protegiam os ovos. O salão principal fervilhava de entusiasmo com a exibição dos resultados da caça aos ovos. O livro mágico de cada aluno mostrava suas conquistas, destacando os ovos que haviam encontrado e os desafios que haviam superado. A colaboração entre as casas foi particularmente elogiada, com muitos alunos expressando quanto gostaram de trabalhar com colegas de outras casas. Harry, o idealizador do evento, observava com satisfação do fundo do salão. Ele havia passado incontáveis horas elaborando os desafios e integrando-os aos livros mágicos, garantindo que a caça ao tesouro fosse divertida e educativa. A voz de Nigel ecoou na mente de Harry.
Mestre Harry, parece que seu plano foi um sucesso estrondoso. Os alunos estão radiantes, e a união entre as casas é um bônus maravilhoso. Harry sorriu por dentro. Sim, Nigel. É maravilhoso ver todos se divertindo e trabalhando juntos, mas o verdadeiro espetáculo ainda está por vir, enquanto os alunos continuavam a celebrar seus sucessos. Os professores Flitwick e McGonagall entregaram prêmios especiais àqueles que demonstraram trabalho em equipe e criatividade excepcionais durante a caça ao tesouro. O ambiente era de camaradagem e respeito mútuo, um testemunho do poder da cooperação e dos objetivos compartilhados. Com a caça aos ovos de Páscoa concluída, o professor Flitwick voltou ao palco com a voz transbordando de entusiasmo. Este ano, Harry Potter tem mais uma pequena surpresa para a nossa caça aos ovos de Páscoa. Vamos ver o que ele preparou para nós. Os alunos explodiram em aplausos. Muitos deles já familiarizados com a habilidade de Harry para criar atividades envolventes por meio do clube de duelos e das caçadas anteriores. Eles aguardavam ansiosamente a próxima surpresa de Harry. Harry subiu ao palco com um sorriso confiante no rosto. Com um aceno de varinha, um cenário elaborado surgiu atrás dele. A cena lembrava um labirinto, mas projetado para diversos animais de estimação, corujas, ratos, sapos e outros bichinhos de estimação dos alunos. Cada seção do labirinto era adaptada às habilidades de diferentes animais com caminhos intrincados, túneis e pequenos obstáculos que eles podiam superar para encontrar ovos escondidos. Os alunos contemplavam a estrutura com admiração, a empolgação palpável. Harry começou a explicar. Este ano, eu queria criar um evento especial onde nossos queridos companheiros pudessem participar da diversão. A recompensa por este desafio é um cheque presente de 50 galeões da própria Long Green Pot Alchemy. A menção a Long Green Pot Alchemy provocou uma ovação da multidão. A empresa, que entrou no mercado apenas no ano passado, rapidamente ganhou fama devido à qualidade superior de suas poções, rivalizando com outras no mercado e, ao mesmo tempo, mantendo preços acessíveis. Rony, segurando Perebas com força, estava particularmente entusiasmado. A perspectiva de ganhar o prêmio era suficiente para fazer seus olhos brilharem de excitação. Perebas, está aí a nossa chance, sussurrou ele para seu rato de estimação, que mexeu o nariz em resposta. Harry continuou. Seus animais de estimação irão navegar pelo labirinto, procurando ovos escondidos. Cada ovo contém um pequeno petisco para eles e um ponto para o grande prêmio. O labirinto foi projetado para desafiar seus instintos e habilidades naturais, tornando a experiência divertida e recompensadora. Os detalhes intrincados do labirinto eram impressionantes. Havia seções onde as corujas podiam mergulhar para pegar ovos, túneis para os ratos se esgueirarem e pequenos lagos para os sapos navegarem. Cada caminho estava repleto de aromas e imagens atraentes para guiar os animais de estimação até seu objetivo. O labirinto incluía até mesmo elementos mágicos, como luzes encantadas e brisas suaves, para tornar a experiência ainda mais envolvente. Os alunos rapidamente formaram fila, ansiosos para inscrever seus animais de estimação no labirinto. Assim que o evento começou, a atmosfera se encheu de entusiasmo e competição amigável. Os animais corriam pelo labirinto, cada um determinado a encontrar o máximo de ovos possível. Os alunos torciam e incentivavam seus animais das laterais, criando um ambiente animado e alegre. Rony observava ansiosamente enquanto Perebas percorria o labirinto, o pequeno rato demonstrando uma agilidade surpreendente. Vai, Perebas! Você consegue! Gritou ele, com a voz cheia de entusiasmo. Harry observava de lado, satisfeito com o desenrolar dos acontecimentos. A voz de Nigel ecoou em sua mente. Mestre Harry, sua inteligência e talento para grandes espetáculos nunca deixam de me surpreender. Harry deu uma risadinha por dentro. Ora, obrigado, Nigel. Embora eu me considere um anjinho, posso fazer o papel de demônio se necessário. Conforme o evento progredia, ficou evidente que o labirinto não era apenas para os animais de estimação. Quanto mais os animais se aventuravam, mais as pistas começavam a se assemelhar a desafios destinados a humanos e não a animais. Enigmas visuais, auditivos e outros tipos de quebra-cabeças complexos começaram a surgir, praticamente impossíveis de serem resolvidos pelos animais sozinhos. Remo Lupin e Alvo Dumbledore observavam atentamente. Os olhos de Lupin se arregalaram ao perceber um rato familiar correndo pelo labirinto. Não, sibilou ele com a voz quase inaudível. Dumbledore também pareceu reconhecer a importância da situação. No momento em que estava prestes a agir, as portas do salão principal se abriram. Amélia Bones, acompanhada por um grupo de aurores, entrou no salão e cercou o labirinto. Infelizmente, os animais de estimação lá dentro não conseguiam ver o que havia do lado de fora. Qual o significado disso? Perguntou Dumbledore, olhando para Harry e Amélia. Harry manteve a calma. Eu lhe contei meus planos, diretor. O senhor não se lembra? A expressão de Dumbledore era incomumente severa, claramente incomodado por ter sido mantido no escuro, algo raro para ele. Amélia Bones deu um passo à frente, entregando um pergaminho a Dumbledore. Por ordem do Ministério da Magia, anunciou ela, estou aqui para prender Peter Pettigrew, suspeito do assassinato de 12 trouxas em 31 de outubro de 1981, por trair James e Lily Potter, auxiliar o Lorde das Trevas, causando suas mortes e a de inúmeras outras pessoas. Ele também é acusado de alta traição, engano da mais alta ordem e orquestrar a traição dos Potter, levando ao seu trágico fim. Quanto mais as pessoas no salão principal ouviam, mais chocadas ficavam. Os alunos trocavam olhares perplexos e cochichavam ansiosamente. Os membros do corpo docente tiveram reações variadas, da preocupação à incredulidade. O ar estava carregado de confusão e tensão, pois todos sabiam que essas eram as acusações contra Sirius Black, o suposto traidor e assassino. Como Peter Pettigrew, o herói que se acreditava ter sido morto por Black, poderia estar envolvido nesses crimes?
Apenas Lupin se levantou e se aproximou do labirinto de animais de estimação, que ainda estava em andamento. Ele observou o único competidor, um rato que corria freneticamente pelo labirinto. Os outros animais já haviam desistido, incapazes de navegar pelos desafios cada vez mais complexos do labirinto. Os alunos observavam perplexos enquanto o rato continuava sua busca frenética, devorando ovos e guinchando animadamente cada vez que um pedaço de chocolate aparecia diante dele. Essa elaborada armadilha era a vingança sutil de Harry. Ele havia projetado o labirinto para expor Peter Pettigrew da maneira mais humilhante possível. Observou com satisfação o rato, alheio à atenção que atraía, correr de uma guloseima para outra, sua ganância sobrepondo-se a qualquer senso de cautela. Mestre Harry, a voz de Nigel ecoou na mente de Harry, carregada de uma mistura de divertimento e incredulidade. Parece que seu plano está se desenrolando de forma espetacular. Nosso amigo roedor parece ser um verdadeiro glutão. Harry deu um sorriso irônico, mantendo uma fachada de calma enquanto respondia mentalmente. Espere só, Nigel. A melhor parte ainda está por vir. O rato, alheio ao escrutínio, continuava sua busca febril, guinchando a cada nova descoberta de chocolate. Os alunos e professores observavam, alguns rindo, outros intrigados com a cena. Os aurores, liderados por Amélia Bones, observavam com uma mistura de distanciamento profissional e curiosidade. Finalmente, o rato chegou ao fim do labirinto e saltou para dentro de uma grande gaiola, com a atenção totalmente voltada para a pilha de chocolate no centro. A porta da gaiola bateu com um estrondo alto, provocando um suspiro coletivo da plateia. O rato, absorto demais em seu banquete, pareceu não notar. Amélia olhou para Harry e perguntou: Sr. Potter, este é o suspeito? Harry assentiu com a cabeça com uma expressão séria. Sacou a varinha, sentindo o peso do momento. Os aurores ao seu redor, por reflexo, levaram as mãos às suas próprias varinhas, mas Amélia os deteve com um olhar severo. Harry lhe deu um pequeno aceno de agradecimento e aproximou-se da gaiola, respirando fundo. Apesar da sua aparente compostura, sentiu uma onda de raiva em relação ao rato à sua frente, o traidor da sua família. Embora não tivesse certeza absoluta, meses de pesquisa o levaram a acreditar que Sirius Black era inocente e que o verdadeiro traidor era Peter Pettigrew. A raiva de Harry ferveu, e a ideia de matar o rato da forma mais dolorosa possível lhe passou pela cabeça diversas vezes, mas ele reprimiu esses pensamentos. Respirando fundo mais uma vez, Harry lançou o feitiço de reversão de Animago que aprenderá durante sua pesquisa. Reveliu Animagus. Um clarão envolveu a gaiola, e o rato começou a se transformar. Seu pequeno corpo alongou-se e expandiu-se, os ossos estalando e remodelando-se até que se transformou em um homem de rosto redondo e olhos lacrimejantes. Peter Pettigrew. O salão principal se encheu de exclamações de choque e descrença quando o pequeno homem, semelhante a um rato, se encolheu na gaiola, olhando ao redor com olhos selvagens e aterrorizados. O rosto de Peter Pettigrew se contorceu em horror ao perceber que não estava mais em sua forma de rato. Seus olhos lacrimejantes percorreram freneticamente os alunos e professores ao redor. Seu rosto empalideceu ao reconhecer o olhar severo de Albus Dumbledore, a expressão surpresa, porém firme, de Remus Lupin e a determinação de Amélia Bones. Seus olhos finalmente se fixaram em Harry, que estava de pé com um ar de confiança, a varinha ainda erguida. O choque de Peter rapidamente se transformou em pânico quando ele gaguejou. Não é o que parece. Eu fui forçado. Sirius Black me transformou em um rato. Eu não tive escolha. Lupin deu um passo à frente, sua voz calma, mas carregada de autoridade. Peter, você é um animago não registrado. Sua forma é a de um rato. Você esteve se escondendo todos esses anos? Os olhos de Peter percorreram o cômodo, buscando qualquer sinal de apoio ou de saída. Não, Remus, você tem que acreditar em mim. Sirius me obrigou. Ele me fez me esconder. Lupin balançou a cabeça lentamente. Se você era inocente, por que se escondeu? Por que não se apresentou depois de todo esse tempo? O rosto de Peter se contorceu em desespero enquanto ele mentia novamente. Eu estava com medo. Você não tem ideia do que Sirius é capaz. Ele me ameaçou. Ele teria me matado se eu não obedecesse. Os alunos no salão principal cochichavam entre si, tentando assimilar o drama que se desenrolava. Harry observava com uma mistura de raiva e satisfação enquanto as mentiras de Peter se desfaziam. Ele se aproximou, a voz clara e firme, mas por dentro, usava cada fibra do seu ser para se conter e não matar o homem. Chega de mentiras, roedor. Você já causou dor suficiente. É hora de enfrentar as consequências dos seus atos. Amélia Bones deu um passo à frente, sua voz carregando o peso da lei. Peter Pettigrew, você está preso pela traição de James e Lily Potter, por causar a morte de 12 trouxas e por sua aliança com o Lorde das Trevas. Suas desculpas não o salvarão agora. Os olhos de Peter se arregalaram de medo quando os aurores o cercaram. Ele fez uma última tentativa de implorar por sua vida. Por favor, vocês têm que acreditar em mim. Não foi minha culpa. Eu só estava tentando sobreviver. Os olhos de Peter percorreram a sala em pânico. Por favor, você tem que acreditar em mim, implorou ele, olhando diretamente para Ron. Eu morei com os Weasley todos esses anos. Eu não fui uma boa pessoa? O olhar de Harry era gélido, carregado de uma raiva mal controlada, seus olhos flamejando de loucura. Você espionou estudantes menores de idade, fingindo ser um animal de estimação inofensivo. E agora ousa perguntar se você se comportou bem? Você não passa de um traidor imundo. Os alunos soltaram um suspiro de espanto, com expressões que misturavam choque e repulsa. O rosto de Gina empalideceu ao se lembrar de todas as vezes em que se trocara com perebas na sala. Ela caiu na cadeira, tremendo. Os gêmeos Weasley cerraram os punhos. Seus vermes, gritaram avançando em direção à jaula, mas Dumbledore se colocou à frente deles. Não vamos agravar a situação, disse o diretor com voz calma, mas firme. Os olhos de Harry brilharam de fúria. Por que não?
Esse rato não merece misericórdia. Ele matou meus pais, espionou membros menores de idade da família Weasley e se escondeu entre uma família nobre, provavelmente para espionar o seu suposto lado luminoso. Diretor, que tipo de bondade ele merece? A tensão no salão principal era palpável, o ar carregado de uma mistura de indignação e incredulidade. Pettigrew, percebendo que seus apelos por compaixão caíam em ouvidos surdos, continuou encolhido, seu corpo tremendo de medo. Amélia Bones deu um passo à frente, com uma expressão de severa determinação. Peter Pettigrew, você enfrentará a justiça por seus crimes. Suas ações causaram dor e sofrimento inimagináveis. É hora de você responder por eles. Os olhos de Peter percorreram a sala, buscando qualquer sinal de apoio, mas não encontraram nenhum. Seus ombros caíram em derrota quando os aurores se aproximaram, prendendo-o com amarras mágicas. O coração de Harry batia forte no peito, uma mistura de satisfação e tristeza o invadindo. O homem que traiu seus pais, causando suas mortes e tanto sofrimento, finalmente fora capturado. Mas isso também trouxe de volta a dor da perda dos pais, o sofrimento da infância e o imenso peso de suas responsabilidades. Mestre Harry, a voz de Nigel ecoou em sua mente, com um toque de aprovação no tom. Você se saiu bem. A justiça será feita e a memória de seus pais honrada. Harry se virou para ir embora, seus pés se movendo automaticamente, impulsionados por um turbilhão de emoções. Que diferença faz? Murmurou, a voz embargada pela tristeza e pela raiva. Eu não consegui nem machucá-lo ou vingar meus pais. Mesmo se conseguisse, não os traria de volta. A frieza em seu tom escondia a profundidade de sua dor, uma mistura de raiva, tristeza e confusão girando dentro dele. Mestre Harry, interrompeu Nigel com uma gentileza incomum, a vingança raramente traz consolo. Seus pais não gostariam que você fosse consumido pelo ódio. Os olhos de Harry brilharam de frustração. Nigel, você não entende. Ele tirou tudo de mim. Meus pais, minha infância. E ele ficou escondido aqui esse tempo todo, vivendo como um rato enquanto Sirius apodrecia em Azkaban por crimes que não cometeu. Nigel fez uma pausa antes de responder, escolhendo as palavras com cuidado. A justiça será feita, Mestre Harry. Pettigrew enfrentará as consequências de seus atos. Seu papel em expô-lo já honrou a memória de seus pais mais do que qualquer ato de vingança poderia. Harry parou de andar, com as mãos cerradas em punhos. Mas ainda dói, Nigel. Dói muito. Eu me sinto tão impotente. A dor é uma prova do seu amor por eles, disse Nigel suavemente. E o seu poder não reside na vingança, mas na sua capacidade de mudar o mundo para melhor. Isso é o que realmente honrará a memória deles. Harry respirou fundo, tentando controlar as emoções. Você tem razão, Nigel. Eu só preciso me concentrar. Ainda há tanta coisa para fazer. Pettigrew pode ter sido capturado, mas a Câmara Secreta ainda é uma ameaça. De fato, Mestre Harry, concordou Nigel. E posso sugerir que redobremos nossos esforços para dominar os feitiços e as estratégias necessárias para enfrentar o basilisco? Afinal, mente vazia é a oficina do diabo. Um pequeno sorriso irônico surgiu nos lábios de Harry. Obrigado, Nigel. Vamos voltar ao trabalho. Capítulo 207. No salão principal, os amigos mais próximos de Harry só podiam assistir impotentes enquanto ele se afastava. Daphne e Tracey sentiram seus corações apertarem, mas não podiam ajudar Harry. Elas não conseguiam nem começar a compreender sua dor. Neville, provavelmente o único que podia realmente se colocar no seu lugar, apenas sentou e observou a figura de Harry se afastar, com os punhos cerrados. Em sua mente, rostos e nomes de seus próprios inimigos e vinganças não resolvidas lhe vieram à mente. Hermione, Susan, Hannah, Pansy e outras compartilhavam o mesmo sentimento, seus olhos seguindo Harry com silenciosa preocupação. Luna se aproximou para amparar Gina, que estava visivelmente abalada com a revelação. Snap, quase tão furioso quanto Harry, lançou um olhar fulminante para Peter Pettigrew. Suas mãos se contraíram, ansiosas para pegar a varinha e acabar com a vida do traidor ali mesmo. O salão fervilhava de sussurros e murmúrios, mas a fúria de Snape era palpável, seus olhos escuros fixos no rato acovardado. No salão, os professores também lidavam com as consequências da revelação. McGonagall, com o rosto imbuído de um profissionalismo severo, voltou-se para Dumbledore. Albus, precisamos abordar isso. Os alunos estão em choque e devemos garantir que compreendam a situação. Dumbledore assentiu com a cabeça, os olhos ainda fixos no lugar onde Harry estivera. De fato, Minerva. Devemos lidar com isso com delicadeza. A verdade tem o poder de desfazer até os planos mais bem elaborados. Os alunos, ainda murmurando entre si, começaram a sair do salão em grupos. Hermione e Neville trocaram um olhar, compreendendo que o amigo precisava de espaço, mas também sabendo que estariam lá para ele quando estivesse pronto. Daphne trocou um olhar preocupado com Tracey. Precisamos falar com ele, sussurrou. Tracey assentiu com a cabeça. Mas como? Conheço esse olhar. Ele não quer falar com ninguém. A voz de Neville era baixa, mas firme. Vamos dar-lhe tempo. Não podemos forçá-lo a abrir-se, mas podemos estar lá quando ele estiver pronto. Hermione mordeu o lábio, lutando para conter as emoções. Ele já passou por tanta coisa. Precisamos encontrar uma maneira de apoiá-lo sem sobrecarregá-lo. Susan assentiu com a cabeça, o olhar refletindo profunda preocupação. Talvez pequenos gestos? Para que ele saiba que estamos aqui para apoiá-lo, sem pressioná-lo. Hannah acrescentou suavemente. Concordo que ele precisa saber que não está sozinho, mas temos que respeitar o espaço dele. Enquanto compartilhavam ideias sobre como ajudar Harry, a voz calma de Luna se destacou. Às vezes, simplesmente estar presente já é o suficiente. Ele sentirá nosso apoio. Ginny, ainda pálida e abalada, assentiu. Luna tem razão.
Precisamos estar lá para ele. Snap, que estava por perto, ainda fervia de raiva. Suas mãos se contraíam à medida que ouvia mais, a vontade de azarar Pettigrew quase insuportável. Mas ele se conteve, sabendo que suas emoções poderiam agravar uma situação já tensa. Virou-se para sair, suas vestes esvoaçando atrás dele. Lupin aproximou-se de Snape, colocando uma mão tranquilizadora em seu ombro. Severus, não pense em nada absurdo, disse ele em voz baixa. Os olhos de Snape se estreitaram, mas ele assentiu com relutância. Por enquanto murmurou, saindo furioso do salão principal. A tensão no salão principal era palpável. Enquanto os amigos de Harry se reagrupavam, decidiram apoiá-lo da maneira que pudessem. Cada um deles carregava suas próprias preocupações e medos, mas sabiam que precisavam ser fortes por Harry. Enquanto Harry caminhava pelos corredores vazios, não conseguia se livrar da imagem do rosto aterrorizado de Pettigrew. Ele havia sonhado com esse momento, com o de ver o homem que causará tanta dor finalmente levado à justiça. Mas agora que acontecerá, não sentia nenhuma satisfação, apenas um vazio profundo. Harry subiu até a torre de astronomia, o ar fresco da noite de primavera envolvendo-o como um cobertor reconfortante. Acomodou-se, contemplando as estrelas espalhadas pelo céu aveludado. Apesar de todos os seus esforços, um vazio profundo corroía. Ele pensara que capturar Peter Pettigrew lhe traria algum senso de paz, mas em vez disso, sentiu-se ainda mais vazio do que antes. Enquanto estava sentado ali perdido em seus pensamentos, a voz de Nigel quebrou suavemente o silêncio. Mestre Harry, até os cavaleiros mais bravos precisam de seus momentos de solidão. Mas lembre-se, seus amigos são sua maior força. Harry suspirou, apreciando o sentimento, mas ainda sentindo o peso do seu fardo. Eu sei, Nigel. É que, eu pensei que capturá-lo faria alguma diferença. Pensei que preencheria o vazio de alguma forma, mas não preencheu. Nigel respondeu com um tom pensativo. A justiça muitas vezes parece diferente do que esperamos, Mestre Harry. O vazio que você sente é uma lembrança do amor e das memórias ligadas aos seus pais. A ausência deles jamais poderá ser preenchida pela vingança. Harry assentiu com a cabeça, o olhar fixo nas estrelas. É tão frustrante. Eu queria consertar as coisas, mas nada parece certo. Você fez algo notável, levando Pettigrew à justiça, disse Nigel com voz encorajadora. Mas a verdadeira cura vem de dentro, e às vezes é a jornada mais difícil de empreender. Harry sentou-se em silêncio, observando o céu límpido da torre, o ar fresco da noite envolvendo-o como um cobertor reconfortante. Ele contemplou as estrelas espalhadas pelo céu aveludado, tentando encontrar consolo em sua luz distante. Surpreendentemente, quem o encontrou foi Luna. Ele só a notou quando ela se sentou ao seu lado, seu ombro roçando no dele. Foram os Nargles que me trouxeram até aqui, disse ela antes que ele pudesse perguntar como ela o havia encontrado. Harry deu uma risadinha, achando graça nas palavras dela. Sabe, eu tenho muita curiosidade sobre eles. As pessoas acham que você está inventando coisas, mas eu tenho quase certeza de que eles existem. Luna sorriu para ele, seus grandes olhos fixos nos dele. Você realmente acha isso? Harry assentiu com a cabeça e, sem hesitar, tirou a capa e a colocou sobre os ombros de Luna. Aceito, disse ele simplesmente, oferecendo-lhe um sorriso caloroso. Os olhos de Luna brilharam de gratidão enquanto ela se aconchegava na capa. Obrigada, Harry. É bom saber que alguém acredita nas coisas que eu vejo. Harry recostou-se, apoiando-se nas mãos enquanto olhava para as estrelas. Às vezes, Luna, as coisas em que acreditamos são as únicas coisas que nos mantêm firmes. Luna assentiu com a cabeça com uma expressão pensativa. É verdade. Acreditar no impossível torna a vida mais mágica, não é? Sim, concordou Harry com a voz suave. Sim, faz sentido. Eles ficaram sentados em silêncio confortável por um tempo, os únicos sons sendo os piados distantes das corujas e o farfalhar das folhas na brisa. Harry sentiu uma onda de paz o invadir, um alívio bem-vindo da turbulência de seus pensamentos. Luna então cutucou Harry de leve com o ombro, quebrando o silêncio. Sabe, Harry, o que você fez foi realmente incrível. Eu já fui à casa da Gina muitas vezes, e sempre senti que aquele rato era meio estranho. Mantive distância e até avisei a Gina, mas ela não me ouviu. Ele estava com a família há tanto tempo. Eu gostaria de ter sabido antes. Eu poderia ter impedido que ele espionasse a Gina todos esses anos. Só de pensar nisso me dá nojo. Harry olhou para Luna, agradecido por sua preocupação. Obrigado, Luna. Eu não sabia que era Peter Pettigrew até recentemente. Quando descobri, tudo em que eu conseguia pensar era em fazer justiça pelos meus pais. Luna assentiu com a cabeça com uma expressão pensativa. Não é fácil lidar com coisas assim. Mas você fez a coisa certa e agora ele enfrentará as consequências. Harry suspirou, sentindo o peso dos últimos dias oprimindo-o. Eu sei, mas isso não faz a dor desaparecer. Só me deixa com uma sensação de vazio. Os olhos de Luna suavizaram-se e ela estendeu a mão, colocando-a em um gesto reconfortante no braço de Harry. É porque a cura leva tempo. As feridas podem nunca cicatrizar completamente, mas melhoram com cuidado e apoio. Seu olhar fixou-se no dele, buscando uma resposta. A voz de Nigel ecoou na mente de Harry, carregada de genuína preocupação. Mestre Harry, Luna está falando a verdade. A cura não é uma corrida de curta distância, mas uma maratona. Você vai conseguir, um passo de cada vez. Certo, disse ela com um sorriso, olhando para a lua. Harry assentiu com a cabeça, confortado pelas palavras de Luna e pelo apoio de Nigel. Acho que você tem razão. Só preciso continuar seguindo em frente. Luna sorriu calorosamente, sua presença um bálsamo calmante para os pensamentos turbulentos de Harry. Exatamente. E lembre-se, você tem amigos que se importam com você. Estamos aqui para você, não importa o que aconteça. Harry sentiu uma onda de gratidão o invadir. Obrigado, Luna. Isso significa muito. Os dois amigos permaneceram sentados em silêncio por mais algum tempo, com as estrelas cintilando acima deles.
Capítulo 208. Harry entrou no salão principal, o peso dos eventos do dia anterior mal se refletindo em seus passos determinados. Enquanto caminhava até a mesa da Sonserina, seus amigos começaram a se reunir ao seu redor, sua presença um testemunho silencioso de seu apoio. Desde o ano passado, Harry fazia questão de romper as barreiras invisíveis entre as casas, sentando-se em mesas diferentes. Essa tradição continuou, e seus amigos de outras casas ainda se juntavam a ele sem que ele tomasse a iniciativa. Daphne e Tracy foram as primeiras a se juntar a ele, sentando-se em assentos de cada lado. Daphne lhe deu um sorriso tranquilizador, enquanto Tracy lhe dava um tapinha leve nas costas. Bom dia, Harry cumprimentou Daphne. Harry acenou com a cabeça com uma expressão serena. Bom dia. Susan e Hannah logo chegaram da mesa da Lufa-Lufa, com os rostos cheios de empatia. Que bom te ver, Harry, disse Susan, sentando-se à sua frente. Em seguida vieram Neville e Hermione, seguidos por Gina, que se sentou ao lado de Susana. Hermione estendeu a mão e apertou a mão de Harry. Oi, Harry, disse ela com voz carinhosa. Harry apreciou a presença deles, sentindo um senso de camaradagem. Olá, pessoal. Luna chegou em seguida, acomodando-se por perto com um sorriso sereno enquanto olhava ao redor, claramente feliz por estar rodeada de amigos. Mais alunos de diferentes casas começaram a se reunir, cada um ocupando seu lugar ao redor da mesa. Pansy, Draco, Nott e Zabini se juntaram ao grupo, sua típica frieza substituída por uma rara demonstração de união e apoio. Cedric da Lufa-Lufa ofereceu a Harry um aceno de incentivo, enquanto Parvati e Lavender, da Grifinória, acrescentaram sua presença alegre. Padma, Penélope Clearwater e Cho-Chan, da Corvinal, também se juntaram, seus sorrisos de apoio contribuindo para o senso de união que preenchia a mesa. O grupo acomodou-se num silêncio confortável, desfrutando do café da manhã e conversando sobre assuntos escolares triviais. Na mesa dos professores, vários observavam o grupo, alguns com sorrisos de aprovação, enquanto outros franziam a testa pensativamente. Lupin estava particularmente feliz em ver Harry cercado por amigos que se importavam com ele, embora desejasse que Harry o tivesse incluído no plano para capturar Pettigrew. O rato havia lhe tirado James e Sirius, algo que Harry jamais poderia compreender. Lupin também sentiu uma pontada de culpa, percebendo que nunca tentará contatar Sirius durante todos esses anos. Dumbledore havia partido com Amélia Bones e os Aurores na noite anterior, pois Peter Pettigrew precisava ser levado ao tribunal. Como membro do Wizengamot, ele era obrigado a estar presente. De repente, corujas encheram o grande salão, lançando jornais em quase todos os assentos. A matéria de capa era uma das maiores sensações da última década. Peter Pettigrew, o homem que fingiu a própria morte, incriminou o amigo, traiu aqueles que confiaram nele e se aliou ao Lorde das Trevas. O salão principal fervilhava de sussurros e exclamações enquanto os alunos pegavam seus exemplares do Profeta Diário. A manchete era ousada, e a matéria prometia revelar a chocante verdade sobre Peter Pettigrew, um homem dado como morto há anos. O artigo detalhava sua traição aos Potter, a armação contra Sirius Black e sua vida escondida como informante. O escândalo era imenso, e o salão se enchia com o farfalhar das páginas e murmúrios de incredulidade. Peter Pettigrew, o homem que fingiu a própria morte, incriminou o amigo, traiu a confiança e se aliou ao Lorde das Trevas. O artigo detalhava as revelações chocantes que vieram à tona na noite anterior. Pettigrew, há muito considerado morto, fora exposto como traidor e apoiador de Voldemort. A matéria foi escrita com total clareza. Peter Pettigrew desmascarado, a verdade chocante por trás da traição. Por Rita Skeeter. Em uma reviravolta que abalou o mundo bruxo, Peter Pettigrew, dado como morto há mais de uma década, foi revelado como um traidor que fingiu a própria morte, incriminou seu melhor amigo e serviu ao Lorde das Trevas. A revelação de Pettigrew aconteceu ontem à noite na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, onde ele foi desmascarado em um plano audacioso orquestrado por ninguém menos que Harry Potter. Pettigrew, que vivia disfarçado de rato literalmente, sob o pseudônimo de Perebas na casa dos Weasley, foi revelado estar vivo durante um elaborado evento no salão principal. Essa revelação não apenas limpou o nome de Sirius Black, como também esclareceu os verdadeiros acontecimentos daquela fatídica noite em que James e Lily Potter foram traídos. Durante anos, Sirius Black esteve preso em Azkaban, injustamente acusado de trair seus melhores amigos e assassinar 12 trouxas. Com a captura de Pettigrew, a verdadeira história veio à tona. Foi Pettigrew quem traiu os Potter para o Lorde das Trevas, levando às suas mortes e a cicatriz que marcou Harry como menino que sobreviveu. A habilidade de Pettigrew de se transformar em rato permitiu que ele vivesse sem ser detectado entre bruxos e trouxas. Sua transformação em Perebas, o amado animal de estimação de Ron Weasley, garantiu sua sobrevivência enquanto se escondia à vista de todos. A covardia e a traição de Pettigrew foram finalmente descobertas graças a uma combinação de observação aguçada e proeza mágica. Harry Potter, que enfrentou inúmeros desafios desde seu retorno ao mundo bruxo, desempenhou um papel crucial na exposição de Pettigrew. Usando uma combinação de planejamento estratégico e a ajuda de seus amigos de confiança, as ações de Potter demonstraram mais uma vez sua bravura e compromisso com a justiça. Amélia Bones, chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia, esteve presente em Hogwarts na noite passada para supervisionar a captura de Pettigrew. Este é um momento monumental na história da magia, declarou Bones. A verdade finalmente foi revelada e a justiça será feita. Alvo Dumbledore, diretor de Hogwarts, expressou seu apoio à captura de Pettigrew e à exoneração de Sirius Black. A verdade sempre vem à tona, mesmo nos momentos mais sombrios, observou Dumbledore.
Devemos permanecer vigilantes e unidos em nossa busca por justiça. A revelação da verdadeira identidade de Pettigrew tem implicações de longo alcance. O Ministério da Magia reabriu o caso contra Sirius Black, com planos de limpar seu nome e levar Pettigrew à justiça. Essa reviravolta também levanta questões sobre a eficácia das investigações do Ministério e a segurança do mundo bruxo. À medida que a verdade sobre Peter Pettigrew se revela, é inevitável questionar a forma como o Ministério da Magia lidou com a situação. Como um erro tão monumental pôde ocorrer? Se Sirius Black era inocente, por que não foi interrogado adequadamente? Em um caso de tamanha importância, onde estavam as provas concretas? Por que o Ministério não usou o Veritaserum, o soro da verdade que poderia ter inocentado Black? Será que eles realmente jogaram o Lorde da Casa Black em Azkaban sem uma investigação completa? Essas questões apontam para uma grave negligência por parte do Ministério, e em particular, do chefe do Departamento de Execução das Leis Mágicas na época. Bart Crouch, senhor, como ele pôde permitir tal erro judiciário? Se de fato ele prendeu Sirius Black injustamente por mais de uma década, então este é um escândalo que abala os próprios alicerces do nosso sistema jurídico. A comunidade bruxa agora precisa lidar com a constatação de que um dos seus, um homem inocente, foi submetido aos horrores de Azkaban enquanto o verdadeiro traidor vivia entre eles impune e despercebido. Essa revelação coloca em xeque os procedimentos investigativos do Ministério e sua dependência de evidências circunstanciais. Sirius Black, membro da estimada Casa Black, foi preso sem julgamento, sem o uso de Veritaserum e sem qualquer forma de devido processo legal. Essa flagrante negligência indica uma profunda falha no Departamento de Execução das Leis da Magia. É preciso perguntar: como o Ministério pôde permitir que uma injustiça tão grave acontecesse? Bart Crouch, senhor, que chefiava o Departamento de Execução das Leis da Magia na época da prisão de Black, tem grande responsabilidade por esse erro. Conhecido por sua postura intransigente contra bruxos das trevas, a ânsia de Crouch em aplicar uma justiça rápida pode tê-lo cegado para a necessidade de um julgamento justo. Suas ações não apenas condenaram um inocente, como também permitiram que o verdadeiro culpado, Pettigrew, continuasse seus atos traiçoeiros impunemente. À luz dessas revelações, cresce a indignação pública por responsabilização. A comunidade bruxa exige respostas e justiça pela prisão injusta de Sirius Black. Há apelos por uma investigação completa da atuação do Ministério no caso e para que os responsáveis sejam responsabilizados. Doravante, o Ministério da Magia deve implementar reformas significativas para garantir que tal injustiça jamais se repita. Isso inclui o uso obrigatório de Veritaserum em casos de grande repercussão, uma supervisão mais rigorosa dos procedimentos de investigação e a garantia de que todos os indivíduos recebam um julgamento justo. O mundo bruxo está numa encruzilhada. A verdade sobre Pettigrew revelou profundas falhas em nosso sistema legal. Agora cabe ao Ministério tomar medidas decisivas para restaurar a confiança pública e garantir que a justiça seja feita para todos. Enquanto a comunidade bruxa processa o choque e a traição causados pelas ações de Pettigrew, é imprescindível que aprendamos com esses erros. O caso contra Sirius Black serve como um forte lembrete da importância do devido processo legal e dos perigos de julgamentos precipitados. O Ministério da Magia deve agora trabalhar para corrigir esses erros e construir um sistema que realmente defenda a justiça. Harry, rodeado pelos amigos, sentia o peso da atenção, mas também o apoio daqueles que estavam ao seu lado. A voz de Nigel ecoou na mente de Harry, misturando sarcasmo com elogios genuínos. Mestre Harry, você certamente conseguiu mexer no caldeirão. O mundo bruxo vai falar disso por um bom tempo. E como Nigel previu, o artigo causou grande alvoroço. Famílias proeminentes que antes escapavam da prisão alegando estarem sob a maldição Imperius, agora corriam o risco de serem expostas caso fossem submetidas ao Veritaserum. Esse soro as forçaria a revelar seus segredos, e as confissões resultantes poderiam trazer à tona muitos crimes ocultos. Historicamente havia um preconceito contra o uso do Veritaserum em herdeiros nobres, lordes e membros importantes de famílias, sob o pretexto de respeitar seu status. Contudo, a prisão rápida e injusta de Sirius Black sem o uso desse soro da verdade evidenciou um flagrante duplo padrão. Essa inconsistência causou alvoroço na comunidade bruxa, aumentando a pressão sobre o Ministério da Magia. As famílias nobres, pressentindo a tempestade iminente, começaram a pressionar o profeta diário para que retratasse ou alterasse a matéria. Exigiram também que o Ministério condenasse publicamente o jornal por sua audácia. Contudo, a indignação pública foi ainda maior. Bruxos e bruxas comuns expressaram sua raiva, insistindo que se Bart Crouch Sr. tivesse conduzido uma investigação mais completa e imparcial, a justiça não teria sido adiada por mais de uma década. Em meio a esse caos, Harry se concentrou nos estudos e nos preparativos. Passava horas na biblioteca debruçado sobre livros de encantamentos antigos e a história da Câmara Secreta. Praticava seus feitiços com determinação implacável, ciente de que precisava de todas as vantagens para enfrentar os desafios que viriam. Capítulo 209. Certa noite, Harry decidiu visitar o escritório do professor Dumbledore. Ele já havia informado o diretor por meio do professor Snape e agora estava parado em frente à gárgula de pedra que guardava a entrada. Sherbet Lemon, disse Harry, e a gárgula ganhou vida, revelando a escadaria atrás dela. O escritório circular era como ele se lembrava, repleto de objetos estranhos e maravilhosos, todos aparentemente vivos com um zumbido suave de magia. Fawkes a Fênix deu um trinado suave de boas-vindas de seu poleiro. Dumbledore ergueu os olhos da sua mesa, os olhos azuis brilhando por trás dos óculos de meia-lua. Harry, meu rapaz, que grande prazer. O que posso fazer por você? Harry aproximou-se da mesa, dando um tapinha leve em Fawkes antes de se virar para Dumbledore. Amanhã, Sirius será liberado. Gostaria de permissão para sair da escola para poder estar lá.
A expressão de Dumbledore tornou-se séria, e ele recostou-se na cadeira, ponderando o pedido de Harry. Harry, você precisa entender que a situação ainda é perigosa. O Ministério pode ter inocentado Sirius, mas ainda há quem acredite em sua culpa. Recomendo que espere até o verão, quando as coisas estiverem mais calmas. Você poderá vê-lo então, sem correr riscos. O coração de Harry afundou, mas ele estava decidido. Professor, Sirius foi preso por algo que não fez. Ele já passou por tanta coisa, e eu preciso estar lá por ele. Esperar até o verão simplesmente não me parece certo. Dumbledore suspirou, claramente ponderando os riscos. Eu entendo seus sentimentos, Harry. Mas o mundo exterior está repleto de perigos, especialmente agora. Os seguidores de Voldemort ainda estão à solta e podem aproveitar qualquer oportunidade para causar danos. Harry cerrou os punhos, tentando controlar a frustração. Professor, agradeço sua preocupação, mas já enfrentei perigo antes. Isso tem a ver com família. Sirius é a pessoa mais próxima que tenho de um pai. Por favor, me deixe ir. O olhar do diretor suavizou-se, mas ele permaneceu firme. Harry, você é importante para muitas pessoas aqui. Sua segurança é primordial. Não posso, em sã consciência, permitir que você deixe a proteção de Hogwarts neste momento. Nigel, percebendo a crescente frustração de Harry, pensou consigo mesmo. Mestre Harry, talvez um acordo possa convencê-lo. Considere propor uma visita supervisionada. Seguindo o conselho de Nigel, Harry respirou fundo e tentou novamente. E se eu fosse com um grupo de aurores? Certamente, com a proteção deles, seria seguro o suficiente para uma visita curta. Dumbledore ergueu ligeiramente as sobrancelhas e pareceu pensativo. Essa é uma sugestão razoável, Harry. Falarei com Madame Bones e verei se é possível chegar a um acordo. Mas entenda, talvez não seja possível com tão pouco tempo de antecedência. Harry assentiu com a cabeça, sentindo um alívio imenso. Obrigado, professor. Agradeço por ter considerado isso. Dumbledore deu-lhe um pequeno sorriso. Farei o meu melhor, Harry. Agora, se não houver mais nada, sugiro que descanse um pouco. Amanhã pode ser um grande dia. Ao sair do escritório, Harry sentiu uma onda de calma ao envolver, diminuindo sua raiva. A voz de Nigel interrompeu seus pensamentos. Muito bem, mestre Harry. A diplomacia muitas vezes pode ser tão eficaz quanto a determinação. Harry deu uma risadinha. Obrigado, Nigel. Eu estava prestes a xingá-lo até a barba arrancar. Na manhã seguinte, Harry recebeu uma coruja de Madame Bones, confirmando que ela havia providenciado um grupo de aurores para acompanhá-lo ao ministério. Ele saiu rapidamente pelos portões. Harry foi recebido por um bruxo alto e imponente, de pele escura e semblante calmo. Olá, Harry, disse o bruxo com uma voz grave e reconfortante. Sou Kingsley Shacklebolt, um dos aurores designados para escoltá-lo hoje. Harry assentiu com a cabeça, sentindo-se um pouco intimidado pela presença de Kingsley. Prazer em conhecê-lo, Sr. Shacklebolt. Kingsley deu um pequeno sorriso. Só Kingsley está bom. Vamos fazer você ver Sirius. Caminhando até Hogsmeade, onde Kingsley o aparatou para o ministério, Harry permaneceu calmo e sereno pelos corredores. Ele estava prestes a encontrar Sirius Black, mas não havia nenhuma conexão emocional entre eles, apesar de seu desabafo emocional anterior ao falar com o diretor. Para Harry, Sirius era simplesmente o homem que fora um amigo próximo de seu pai. Embora respeitasse essa ligação, não tinha nenhum apego pessoal a Sirius. A principal razão pela qual lutara pela liberdade de Sirius era porque acreditava na escolha de amigos de seu pai, não por sentir um laço familiar. Mas ser seu padrinho? Harry não acreditava nisso. O homem que não conseguiu se defender no tribunal e se lamentava de culpa tinha grandes sentimentos por seu pai. Harry podia respeitar isso, mas se Sirius esperava que fossem amigos, teria uma grande decepção. A voz de Nigel interrompeu seus pensamentos. Mestre Harry, devo parabenizá-lo por sua compostura. A maioria das pessoas ficaria bastante emocionada ao conhecer seu padrinho pela primeira vez. Harry deu de ombros levemente. Não é como se eu o conhecesse. Ele esteve em Azkaban a vida toda, e eu só fiquei sabendo dele recentemente. Além disso, as ações dele naquela noite foram, no mínimo, questionáveis. Harry soube como os eventos se desenrolaram naquela noite maldita depois que Pettigrew foi capturado e interrogado. Sirius e James, conhecidos como os maiores brincalhões de Hogwarts, tomaram uma decisão imprudente. Resolveram desafiar Voldemort. Em vez de assumirem a responsabilidade de serem os guardiões do segredo dos Potter, entregaram-na a Peter Pettigrew, pensando que seria uma jogada inesperada. Foi um grave erro de cálculo que permitiu que Pettigrew traísse os Potter. Não posso culpar Sirius por confiar em Pettigrew, continuou Harry com tom comedido. Mas posso culpá-lo pelo que fez depois. Em vez de ficar para me proteger, Sirius se afastou da criança que chorava nas ruínas de sua casa, ao lado dos cadáveres de sua mãe e seu pai, perseguindo Peter Pettigrew em busca de vingança. Posteriormente, ele caiu no plano de Peter. Quando os aurores apareceram, Sirius apenas gritou. A culpa foi toda minha, admitindo parcialmente seus pecados. Ele deixou suas emoções o dominarem. E veja onde isso levou, Azkaban. De fato, o mestre Harry concordou Nigel. Um momento de imprudência emocional pode levar a uma vida inteira de arrependimento. As ações de Sirius foram motivadas por culpa e raiva, não por lógica ou razão. Harry assentiu com a cabeça, a raiva que sentia por Sirius fervilhando logo abaixo da superfície. Se ele pensa que vamos ser melhores amigos, vai ter uma grande decepção. Vou respeitá-lo pelo que ele representou para meus pais, mas é só isso. Quando Harry e Kingsley se aproximaram da sala onde Sirius os aguardava, o corredor fervilhava com repórteres, chefes de famílias nobres e alguns políticos importantes. Até mesmo o ministro Fudge estava presente, visivelmente desconfortável. Esse fiasco havia sido um grande erro para o ministério.
Apesar de não ser o ministro na época, Fudge representava o órgão governante do mundo bruxo britânico, e o escândalo manchava sua reputação. Harry decidiu que seria prudente apresentar-se de forma calorosa e amigável diante de todos. Estampou um sorriso educado no rosto e aproximou-se do grupo com um ar de confiança. A voz de Nigel ecoou em sua mente: Mestre Harry, lembre-se de manter esse seu sorriso encantador. Não é todo dia que se tem a oportunidade de conviver com pessoas tão importantes. Harry assentiu levemente com a cabeça, disfarçando seus verdadeiros sentimentos. Ao entrarem na sala, Harry foi imediatamente atingido pela atmosfera tensa. Flashes de câmeras estouraram e murmúrios preencheram o ar enquanto todos se viravam para olhá-lo. Ele forçou um sorriso, caminhando com confiança em direção a Sirius, que estava sentado atrás de uma mesa com uma aparência abatida, mas alerta. O ministro Fudge deu um passo à frente, estendendo a mão. Harry, é sempre bom te ver. O que você fez ao revelar Pettigrew foi nada menos que heróico. Harry apertou a mão dele com firmeza, mantendo sua postura educada. Obrigado, ministro Fudge. Estou feliz que a verdade finalmente tenha vindo à tona. Os repórteres começaram a disputar a atenção de Harry, bombardeando-o com perguntas sobre os eventos que levaram à captura de Pettigrew e à iminente libertação de Sirius. Harry respondeu com calma e ponderação, garantindo que ressaltasse a importância da justiça e a necessidade de investigações minuciosas em tais casos. Capítulo 210. Em meio ao caos, Sirius saiu de uma sala lateral com uma expressão ao mesmo tempo aliviada e apreensiva. Seus olhos percorreram a multidão até encontrarem Harry. Havia uma mistura de gratidão e dor em seu olhar. Harry, controlando suas emoções, caminhou até ele e o abraçou calorosamente para que todos pudessem ver. Harry, disse Sirius com a voz rouca de emoção. Você se parece muito com seu pai. É bom te ver, Sirius, disse Harry com a voz firme. Sirius o abraçou com força, sussurrando. Obrigado, Harry. Eu te devo a minha vida. Recuando um pouco, Harry assentiu com a cabeça. Vamos superar isso, Sirius. Juntos, os fotógrafos registraram um momento, e Harry podia sentir o peso das lentes. Ele sabia que aquela imagem estaria estampada no Profeta Diário pela manhã. Enquanto posavam para mais fotos, Nigel não resistiu a um comentário. Uma reunião de família perfeita para a imprensa, mestre Harry. Com sua habilidade para enganar a imprensa, talvez devesse considerar uma carreira em relações públicas. Harry deu uma risadinha mental. Anotado, Nigel. Vamos apenas terminar com isso. O ministro Fudge deu um passo à frente, pigarreando. Bem, sim, esta é uma ocasião memorável. Sirius Black foi exonerado e estamos aqui para testemunhar seu reencontro com seu afilhado, Harry Potter. Ele então se voltou para a imprensa e anunciou. Mas além disso, Harry Potter capturou o verdadeiro tenente do Lorde das Trevas e exonerou um homem inocente, Lorde da família Black. Incluindo seus esforços para derrotar o Lorde das Trevas, eu, Cornélio Fudge, ministro da magia, apresento a Ordem de Merlin de primeira classe a Harry Potter. A sala foi tomada por exclamações de surpresa enquanto a imprensa rabiscava freneticamente. Harry deu um passo à frente, com uma expressão calma, porém determinada. Obrigado, ministro Fudge, mas não posso aceitar esta honra. Seguiu-se outra onda de exclamações de surpresa, e o sorriso de Fudge vacilou, confusão e preocupação nublando seu rosto. Ele esperava que esse gesto amenizasse a situação, mas a recusa de Harry foi uma rejeição pública de sua boa vontade. Momentos antes, haviam trocado gentilezas, e agora Harry recusava sua boa vontade. Fudge parecia visivelmente desconfortável enquanto a imprensa fervilhava de curiosidade. Harry prosseguiu com a voz firme e clara. Acredito que haja um mal-entendido sobre as minhas supostas conquistas. Respirou fundo e dirigiu-se à sala. Não entendo por que as pessoas exageram tanto as minhas realizações, mas é hora de esclarecer as coisas. A sala ficou em silêncio, todos os olhares fixos nele. A única coisa que consegui naquele dia foi chorar até não aguentar mais e esperar que o feitiço mortal me atingisse em cheio. Ele apontou para a cicatriz, fazendo muitos estremecerem. Cornelius Fudge se remexeu desconfortavelmente. Minha mãe, Lily Potter, nascida Evans, continuou. Harry pesquisou, estudou e lutou contra comensais da morte e Voldemort por anos. Tudo isso enquanto me carregava no ventre. No fim, ela encontrou um ritual que me protegeu da maldição. Cornelius Fudge se remexeu desconfortavelmente, percebendo a profundidade da mensagem de Harry. Harry prosseguiu. Eu entendo porque alguns podem querer manter esse conhecimento em segredo. Rituais antigos podem ser complexos e nem sempre agradáveis. Mas por que o feitiço que me salvou, alimentado pelo amor da minha mãe, deveria ser mantido em segredo? Principalmente quando as maldições mais perigosas já são conhecidas por todos? A tensão era palpável na sala, o peso das palavras de Harry se fazendo sentir. Ele havia transformado a narrativa, de uma história de glória pessoal para uma homenagem ao sacrifício de sua mãe, desafiando o segredo que envolvia a magia protetora que ela usará. A recusa de Harry em aceitar a Ordem de Merlin não era apenas uma rejeição a reconhecimento pessoal, mas um apelo pelo reconhecimento do verdadeiro heroísmo e pela importância da transparência no mundo bruxo. Fudge, visivelmente surpreso, conseguiu se recompor um pouco. Bem, Harry, sua humildade é louvável. Respeitaremos seus desejos. Mas saiba que sua bravura e o sacrifício de sua mãe são profundamente honrados pela comunidade bruxa. Harry assentiu com a cabeça, compreensivo. Ele olhou para Sirius, que o encarou com orgulho e gratidão. A imprensa continuava a repercutir com entusiasmo, registrando cada momento desse evento significativo. A voz de Nigel, carregada de aprovação, ecoou na mente de Harry. Mestre Harry, seu discurso foi tão magistral quanto seus planos. Certamente você deu à imprensa algo substancial para analisar. Harry respondeu mentalmente. Obrigado, Nigel. Já era hora de a verdade ser dita. As pessoas ao redor olhavam para Harry com admiração. Era raro, especialmente para alguém tão jovem, recusar tal honra.
Essa atitude demonstrava não apenas sua humildade, mas também sua determinação em honrar a verdade. A imprensa registrava avidamente cada detalhe, percebendo a magnitude das palavras de Harry. Em um breve discurso, ele conseguiu transmitir diversas ideias profundas. Primeiramente, ficou claro que Harry Potter, o famoso menino que sobreviveu não por causa de algum poder único ou destino, mas sim devido ao profundo amor e sacrifício de sua mãe. Ele enfatizou que não se tratava de ser um escolhido capaz de resistir à maldição da morte à vontade. Em vez disso, foi o feitiço protetor de Lilian Potter, alimentado por seu amor, que o salvou. Em segundo lugar, o fato de Harry ter mencionado abertamente o nome de Voldemort demonstrou sua postura contra o medo. Muitos no mundo bruxo ainda evitavam mencionar o nome do Lorde das Trevas, mas Harry se manteve firme e destemido. Essa foi uma declaração poderosa, demonstrando que ele estava disposto a confrontar o inimigo fantasma que muitos ainda temiam. Em terceiro lugar, a revelação de Harry sobre como aqueles no poder esconderam os fatos do público teve grande repercussão. Embora ele reconhecesse o raciocínio por trás de manter certos rituais mágicos em segredo, questionou a lógica de ocultar um feitiço de proteção que salvou sua vida. Seu argumento era simples. Todos já conheciam os feitiços mais mortais, então por que esconder um belo ritual que trouxe salvação? Enquanto a sala fervilhava com essa nova informação, Nigel comentou na mente de Harry: Mestre Harry, você certamente lhes deu algo em que pensar. Se ao menos suas mentes pudessem digerir isso tão bem quanto digerem fofocas escandalosas. Harry deu uma risadinha por dentro, mas não respondeu. As penas dos repórteres rabiscavam furiosamente o pergaminho, registrando cada palavra de Harry. Seu discurso não apenas abordou as questões imediatas, mas também desencadeou uma discussão mais ampla sobre a transparência do ministério e o direito do público de saber a verdade. Aquilo era mais do que um momento de glória pessoal, era um apelo por responsabilidade e mudança. As pessoas continuavam a murmurar entre si, claramente comovidas pela coragem e integridade de Harry. Alguns bruxos e bruxas mais velhos assentiram em aprovação, reconhecendo a sabedoria em suas palavras juvenis. Outros trocaram olhares preocupados, percebendo as implicações do que Harry havia revelado. À medida que a multidão começava a se dispersar, o ministro Fudge, visivelmente abalado, desceu do pódio. Seu plano de restaurar a ordem com uma demonstração pública de honra havia fracassado espetacularmente. No entanto, estava claro para ele e para todos os outros que a desaprovação de Harry não era dirigida a ele pessoalmente. Harry havia demonstrado respeito pelos esforços de Fudge, simplesmente recusando uma homenagem imerecida. Essa situação, incluindo a prisão injusta de Sirius, não era culpa de Fudge. Por isso, Cornelius estava grato. Sirius, agora livre, aproximou-se de Harry com uma expressão que misturava orgulho e gratidão. Harry, isso foi incrível. Seus pais estariam muito orgulhosos de você. Harry sorriu afetuosamente. Obrigado, Sirius. A tensão no ar permanecia alta, com os ecos das palavras de Harry ainda pairando. Repórteres anotavam freneticamente, registrando cada nuance do drama que se desenrolava. Sirius, embora livre, parecia abatido e exausto pelos anos em Azkaban. Seus olhos, contudo, brilhavam com gratidão e determinação. Como você está se sentindo, Sirius? Perguntou Harry com genuína preocupação na voz. Melhor agora que esse pesadelo acabou, respondeu Sirius com a voz firme, mas cansada. Obrigado, Harry, por tudo. Devo a você a minha liberdade. Harry balançou a cabeça. Você não me deve nada. Só fico feliz que a verdade tenha vindo à tona. Após sua conversa sincera com Sirius, Harry voltou sua atenção para os outros presentes. Ele se aproximou do ministro Fudge e de Amélia Bones, com uma expressão que misturava gratidão e formalidade. Obrigado, ministro Fudge, pelos seus esforços hoje. Agradeço muito o apoio, disse Harry, apertando firmemente a mão de Fudge. Fudge, ainda um tanto surpreso com o discurso anterior de Harry, esboçou um sorriso. Claro, Harry. É o mínimo que podemos fazer depois de tudo que você fez. Harry então se dirigiu a Amélia Bones, que havia sido fundamental na orquestração da captura de Pettigrew. Senhora Bones, sua ajuda foi inestimável. Sou grato por tudo, disse ele sinceramente. Amélia assentiu com a cabeça, seu semblante severo suavizando-se ligeiramente. Você demonstrou uma coragem e sabedoria notáveis, Harry. Todos nós temos orgulho de você. Concluídas as formalidades, Harry se virou para Sirius. Sirius, você precisa descansar e se recuperar. Os aurores o levarão ao hospital Centemungus para doenças e lesões mágicas. Eles garantirão que você receba os cuidados necessários. Sirius olhou para Harry com uma mistura de orgulho e carinho. Obrigado, Harry. Até breve. Harry observou Sirius ser escoltado pelos aurores, sentindo um alívio enorme. Em seguida, ele se juntou a Kingsley Shacklebolt, que esperava pacientemente nas proximidades. Pronto para voltar, Harry? Perguntou Kingsley com sua calma habitual. Harry assentiu com a cabeça. Sim, vamos. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.